Namastê! Hoje você vai descobrir quais são as 5 mais perigosas memórias limitantes. Quantas são, Nico? 5. 5. Então, quando essas 5 memórias estão atuando de forma automática e silenciosa na sua mente, na sua energia, elas limitam e bloqueiam os seus relacionamentos, a sua saúde física, mental, emocional, a sua prosperidade, a sua realização profissional. Elas atuam em todas as áreas da sua vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta aula especial, a esta aula extra. Eu, particularmente, tenho muito medo da terceira memória e a Diva, eu acho que ela me falou aqui que era a quarta ou a quinta memória. Então vamos ver se você se identifica ou comigo, ou com a Amanda, ou com nós dois. Então essa aula é uma aula muito profunda, uma aula extra. A gente vai fazer também, a Amanda vai conduzir com você um teste de diagnóstico das memórias limitantes, que vai ser muito legal para você identificar como que você está nesse nível de bloqueio, né, por conta dessas memórias que limitam, como o próprio nome diz. E também no final, a Amanda ainda vai fazer uma técnica rápida e muito poderosa com o Atma Mantra das 8 frases. E ainda, o que a gente vai fazer com você hoje? A gente vai mostrar de novo esta oportunidade que acaba hoje à noite. Hoje à noite, então são os últimos minutos desta oportunidade para você entrar na certificação do Atma Ho'oponopono, receber um colar vibracional parecido com o meu aqui, receber um manual secreto do especialista certificado e mais 10 gráficos impressos em alta qualidade. Tudo isso na Caixa dos Milagres que você viu, que a gente explicou. E isso é válido hoje. Então, é esse bônus especial, que é um presente assim incrível, é um custo bem alto para nós, a gente está dando de presente, acaba hoje à noite. Então, são os últimos minutos para você garantir. Então, logo terminar a aula ou durante a aula, você pode ir lá e já garantir a sua chance de entrar na certificação com o maior desconto possível, com todos os presentes, inclusive a Caixa dos Milagres, com o manual secreto, com o colar vibracional e com 10 gráficos impressos em alta qualidade. Ainda dá tempo de você entrar na certificação e se tornar um especialista certificado Atma Ho'oponopono esse ano. Exatamente. E já começar a fazer a limpeza dessas memórias. E o mais interessante é que quando você que vai estar lá junto comigo na certificação do Atma Ho'oponopono, se tornando esse especialista certificado, você não precisa aprender a identificar a memória. Aqui eu vou trazer as 5 mais perigosas memórias que o Nico e eu, a gente tem acompanhado milhares e milhares de alunos e visto também na nossa própria vida. Então, o quanto elas são silenciosas, então você não vai precisar estar lá, será que é essa, será que é aquela? Isso é só para você ter um entendimento. Lá você vai aplicar os tratamentos e eles limpam automaticamente para você esses blocos de memórias. Exatamente, essa palavra certa. Hoje, essas 5 memórias limitantes mais perigosas, vamos dizer que são 5 blocos, só para que o seu cérebro e a sua mente entenda isso e veja, opa, se você está precisando limpar ou não. Vamos lá, Diva, vamos começar para ser direto ao ponto, porque hoje a aula é profunda, é uma aula incrível para você. Você que está chegando agora, já dá o teu like, já compartilha também, porque mais pessoas já podem chegar, o compartilhar naquela setinha, e aí você escreve que já compartilhou aqui também, e aí já dá o teu like, você que está chegando agora. É isso, Diva? É isso. Então eu vou te fazer uma pergunta agora, eu e Tropeço. Qual é esta primeira memória limitante? A primeira memória é o medo. O medo do quê, gente? Não é um medo físico, de alguma coisa física, mas esses medos que são muito silenciosos. O medo do fracasso, o medo de que vai faltar, o medo de ficar sozinho, o medo de não ser bom o bastante, o medo de dizer não. E aí você acaba fazendo tudo pelos outros, dizendo sempre sim, se deixando em segundo plano, não seguindo os sonhos e o chamado do teu coração, da tua alma. Então, esses medos, eles paralisam você, eles fazem você procrastinar. Eles fazem você tomar decisões erradas, fazer escolhas erradas. E esses medos são muito silenciosos. E muitos desses medos, por exemplo, o medo do fracasso, esse é um medo muito frequente em memórias compartilhadas com a ancestralidade. Teve uma aula do desafio do Atma Ho'oponopono que nós trabalhamos só com memórias compartilhadas. E você viu o quanto isso vai passando de geração a geração. Então, pensa em quantas vezes os seus pais, os seus avós, os seus bisavós tentaram fazer algo, tinham um sonho para realizar, foram atrás desse sonho e não deu certo. Ou melhor, né, Amanda? Nem pensa, né? Porque você nem vai saber todos os medos que eles viveram, sejam eles vivos ainda, sejam eles que já viraram estrelinha, que já partiram. A gente não conhece os nossos próprios medos, porque isso está lá no nosso subconsciente, lá em 98% da nossa mente. E não vai levar a lugar nenhum, a gente fica pensando. Não vai limpar a memória, você ficar tentando identificar com o seu consciente. É fato.
A gente só precisa aplicar os tratamentos para limpar a memória que está no inconsciente. Inclusive, quem vai estar na certificação junto com a gente tem uma semana que é focada só em tratar a cura das raízes ancestrais, em fazer essa limpeza das memórias compartilhadas, para você conseguir manifestar as tuas raízes celestiais. Isso é tudo que você nasceu para ser. Então, a gente limpa e fortalece, curando as raízes ancestrais, para permitir a conexão com as raízes celestiais. Isso é lá na 3ª ou 4ª semana. Depois eu conto bem certinho aqui para vocês que eu anotei. Um fato é certo, né, Amanda? Se hoje a sua vida não está exatamente do jeito que você sonha e merece, existe uma grande possibilidade de haver memórias, seja você desta vida agora sua, desde a infância, que a Amanda explicou direitinho no desafio, para quem acompanhou, seja também essas memórias vindo da sua ancestralidade, memórias compartilhadas de pai, mãe, avô, avó, bisavó, que você nem tem noção, que nem eles têm noção, mas que essas memórias, né, que a Amanda explicou para você, acho que foi lá na aula 4 do desafio, elas são compartilhadas e afetam a sua vida. Isso, então, pensa quantos desses medos estão presentes. E esse medo de que vai faltar, quantas vezes, né, os nossos pais passaram, ou os avós tiveram uma realidade de muita escassez, de muita dificuldade, ou até mesmo você, na infância, teve algumas situações que você viveu, e não é para ficar tentando olhar para trás e identificar. Só que é importante a gente reconhecer, nossa, eu tenho medo que vai faltar, mas eu não busco entender de onde que está vindo esse medo. Eu só sei que eu tenho medo de que vai faltar. Então, se eu tenho medo que vai faltar, isso é uma memória. Se é uma memória, o que eu faço? Eu aplico um tratamento do Atma Ho'oponopono para limpar essa memória. Então, medo de ficar sozinho, quantas vezes isso acontece? Ou medo de não ser bom o bastante, de não ser capaz. Essas coisas todas travam a sua prosperidade, travam a harmonia nos seus relacionamentos. Então, é muito importante tomar consciência e, a partir da tomada de consciência, tomar a ação correta, não é qualquer ação. Tomar a ação correta para fazer a limpeza dessas memórias. Algumas pessoas já estão comentando no chat que se identificaram com um ou outro medo. E você que ainda não comentou, se quiser comentar também, você pode comentar. Você pode também, é um convite. Você tem um dom divino chamado livre-arbítrio. Você pode dar o like se essa aula está te ajudando, se esse desafio todo que a Amanda fez nos últimos dias aí ajudou você dá o like. E você vai na setinha e compartilha também com mais pessoas lá no WhatsApp dos seus amigos. Para quê? Para que mais pessoas cheguem. Porque agora a Amanda vai fazer o teste da mente roponizada. Esse teste ela nunca fez antes, é algo incrível mesmo, você vai ver agora, vai ter vamos dizer assim, um diagnóstico mais preciso do quanto estão atuando, né, as memórias limitantes, e ainda daqui a pouco ela vai, além dos 5 medos, dos outros 4 medos, ela vai fazer uma técnica aqui com o Atma Mantra das 8 frases para nós. Então é bem importante que você esteja atento e que mais pessoas cheguem para cá. Então pega papel e caneta para anotar, porque a gente vai ter 3 respostas. Então, a gente vai ter 9 perguntas e eu vou fazer essas 9 perguntas para você. E aí você vai anotar quantas letra A você respondeu, quantas letra B você respondeu e quantas letra C você respondeu. Você não vai conseguir fazer isso de cabeça. Pega papel e caneta. Corre aí, pega papel e caneta. Não é para ficar comentando no chat, A, B ou C. Então, você precisa anotar. Tem que colocar assim, né? Um papel, né, Amanda? A, B e C, é isso? Isso, coloca A, B e C e daí faz os palitinhos. Faz os palitinhos. Isso todo mundo sabe fazer, né? E daí você vai marcando 1, 2, 3, aqueles palitinhos. Os palitinhos da tua época, Diva? Os palitinhos da minha época. Entendi. Não, porque tu tem eternamente 27, né? 27, mas é que assim... A geração nova de 27 não tá nos não tá marcando palitinho. Não tá marcando os palitinhos. Então, você vai marcando os palitinhos. E é importante você, nesse momento, estar numa postura de humildade, que a gente fala, né? Uma humildação. Que você olhe para dentro de você. A gente não está aqui para te julgar, a gente não está aqui para te cobrar, a gente está aqui para te ajudar a tomar consciência do quanto as memórias estão impactando, bloqueando a sua vida nesse momento. E cada resposta que você vai dar é assim, nossa, às vezes acontece. Às vezes acontece, então não vou marcar, é só às vezes. Não, se às vezes acontece, é porque está acontecendo. E aí é importante você responder de acordo com a sua realidade atual. Não é para você responder como você gostaria que fosse. É para responder como que está agora nesse último momento da sua vida. Quanto mais preciso for o seu diagnóstico sobre as memórias limitantes, mais poderoso vai ser o seu plano, né, lá na certificação com os tratamentos. Só ter o diagnóstico não adianta. Você precisa do tratamento. E ter o diagnóstico errado é ainda mais perigoso. Por isso que a Amanda falou, precisa ser realmente honesto e verdadeiro e humilde nas suas respostas, para ver realmente você enxergar a sua vida como se estivesse de fora, enxergando a sua vida. Nossa, isso acontece, isso acontece, isso acontece, isso acontece. Isso, eu vou colocar aqui, então.
Então, esse é o teste da mente roponizada. Você vai fazer uma respiração bem profunda. Fecha os teus olhos por um instante. E aí você vai respondendo com calma. Eu não vou voltar ao slide, então presta atenção. É a primeira resposta que vem. Não fica tentando racionalizar o processo. É um processo que vem no nível do sentimento acontecendo, tá? Então, primeira pergunta. Quando você acorda pela manhã, como você se sente? A. Acordo sem precisar de despertador, já começo o dia cuidando da minha mente e energia e me sinto entusiasmado por mais um dia que começa. B. Acordo um pouco cansado, mas logo aplico técnicas energéticas e tratamentos e me sinto motivado para começar o dia. C. Acordo sem muita energia, afinal é mais um dia como todos os outros. Tenho o hábito de logo olhar o celular e ver tudo o que tenho para fazer. A, B ou C. Segunda pergunta. Em um dia muito estressante, em que chega o final do dia e você está triste por algo que te aconteceu, o que geralmente você faz? A. Faço um tratamento Atma Ho'oponopono, uma meditação ou alguma outra técnica para limpar e elevar minha energia. B. Busco me distrair com alguma coisa, celular, TV, comida, academia, leitura, para aliviar as minhas emoções e tentar não pensar mais nos acontecimentos do dia. C. Tento desligar, mas não consigo, e fico remoendo aqueles acontecimentos do dia e pensando quanto gostaria que fossem diferentes. Me sinto cansado e sobrecarregado nesses dias. A, B ou C. 3. Como que está a qualidade do seu sono? A. Meu sono é profundo e restaurador. Durmo muito bem e acordo descansado e com energia. B. Meu sono não está bom. Não consigo relaxar, descansar e ter aquela noite de sono merecida. C. Estou sofrendo com insônia. Já usei ou ainda uso alguma medicação ou suplemento para dormir. A, B ou C. 4. Quando surge um problema, um desafio na sua vida, algo não saiu como você gostaria, como você se sente? A. Confesso que me sinto abalado naquele momento, mas logo busco elevar minha energia e entender qual é o aprendizado que essa situação está me trazendo. B. Sinto necessidade de desabafar e contar sobre a situação e meus sentimentos com alguém, assim consigo me sentir aliviado. C. Nestes momentos, sou dominado por reações emocionais que não gostaria. Fico com raiva, com medo, me sinto sozinho, injustiçado, cansado, triste. Às vezes demonstro, às vezes guardo isso dentro de mim. A, B ou C. 5. Em relação às suas metas, sonhos e objetivos. A nova realidade que você deseja manifestar. Qual é o seu sentimento? A. Me sinto verdadeiramente grato pelo meu momento presente e sei que meu futuro pode e deve ser ainda melhor. Hoje tenho clareza, me sinto confiante e tomo ações inspiradas. Sei que algo melhor sempre vai acontecer na minha vida. B. Tenho clareza das metas e sonhos que desejo manifestar. Estou me esforçando e confesso que às vezes me sinto frustrado por ainda não ter conquistado essa nova realidade em minha vida. C. Não tenho clareza sobre sonhos e metas. Me sinto ansioso porque quero melhorar muitas coisas. Ter mais saúde, ter mais harmonia nos relacionamentos, ter mais dinheiro, ser mais feliz. Mas não consigo acreditar de verdade que isso vai acontecer logo em minha vida. A, B ou C. Pergunta 6. Qual afirmação melhor define o seu nível de energia atual? A. Sinto paz dentro de mim, vivo a vida com leveza e confiança, estou de bem comigo mesmo, com os outros e com a vida. B. Quando tudo está bem e dando certo no meu dia, eu me sinto feliz. Agora, quando as coisas não saem como planejado, fico ansioso, estressado e oscilo emocionalmente. C. Me sinto cansado e sobrecarregado. Parece que a vida pesou para mim. Quero e preciso relaxar e renovar a minha energia. A, B ou C. Pergunta 7. Quando você tem algum tipo de pensamento ou sentimento ou comportamento que não gostaria, como se sente? A. Tenho conseguido controlar meus pensamentos e sentimentos e tomar melhores decisões. B.
Fico triste, oscilo um pouco, mas falo para mim mesmo que na próxima vez eu vou conseguir pensar e agir diferente. C. Fico triste e perco a confiança em mim mesmo. Parece que para mim nada funciona. Dá vontade de desistir, de evoluir e de melhorar. A, B ou C. Pergunta 8. Um retrospecto da sua vida. Quando você olha para a sua vida há 1 ano, 2 anos atrás, e compara com hoje, o que você percebe? A. Nossa, mudou totalmente, sou uma nova pessoa. Atraio coisas diferentes, pessoas positivas e novas oportunidades estão surgindo. B. Parece que dou 2 passos para frente e 1 para trás. Quando as coisas começam a mudar e melhorar, algo acontece e parece que não consigo sair do lugar. C. Nada mudou, mesmo as pessoas, lugares, coisas. Fico triste porque tenho a sensação de estar ficando para trás e regredindo na vida. A, B ou C. Última pergunta, pergunta 9. Desses 5 medos, de que vai faltar, de ficar sozinho, de fracassar, de não ser bom o bastante, de dizer não, qual é a sua escala? A. Quando sinto um medo ou qualquer sentimento negativo querendo me dominar, logo aplico um tratamento Atma Ho'oponopono. B. Percebo que já melhorei em relação a esses medos. Sou capaz de reconhecer quando eles surgem. Às vezes consigo controlar, às vezes não. C. Reconheço que ainda sinto esses medos dentro de mim. E quando eles surgem, sou completamente dominado por eles. Então, agora, respira fundo que a gente vai para o resultado. Você anotou quantos A você teve, quantos B você teve e quantos C você teve. A vale 1 ponto, B vale 2 pontos, C vale 3 pontos. Então, o que você vai fazer? Se você teve 3 As, você vai fazer vale 3. Tá? Você vai fazer vezes 1. Tudo que você faz vezes 1 fica aquele mesmo número. Se você teve, por exemplo, 3 Bs, você vai fazer vezes 2. 3 vezes 2 vale 6. Se você teve 3 Cs, você vai fazer 3 vezes 3. Aí vale 9. E aí você vai somar o total. Então, você vai somar quantos A. Depois de fazer a multiplicação, você vai somar quantos A, quantos B e quantos C. Tá? Então, você primeiro multiplica e depois você soma para ter o total. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês fazerem essa conta. Enquanto eu tomo uma água, vocês vão calculando aí. Essa lição de matemática, né, Amanda? Mas foi muito bem explicado a tua lição de matemática, né? Foi, né? Vezes 1, vezes 2, vezes 3. Impressionante, assim, mostra o quanto você tem uma mente roponizada no que toca a matemática, a álgebra, física. Eu tenho mesmo. Algumas pessoas já calcularam os mais inteligentes intelectuais. Eu acho que os intelectuais aí que têm identidade da alma intelectual são rápidos já fizeram o cálculo. de raciocínio. E agora nós vamos ao resultado, né? Então, vamos ao resultado. Então, vamos lá. Então, vai colocando no chat, né, quantos pontos você fez. E aí, eu vou colocar o resultado. Resultado, Diva, de 9 a 13 pontos. De 9 a 13 pontos. Parabéns, você está no caminho certo para manifestar uma mente roponizada. E se você continuar HAD, hoje, amanhã e depois, se você continuar HAD, os tratamentos Atma Ho'oponopono, com certeza logo você irá atingir o seu objetivo. Esse é vamos dizer, o primeiro nível, né? De 9 a 13 pontos. Isso. E agora, Diva? Agora vamos para o segundo. O segundo resultado é de 14 a 20 pontos. E ali tem um cuidado com exclamação, inclusive meio vermelho já, porque é um sinal de cuidado mesmo, de atenção, de alerta. Essa pontuação demonstra que você tem boas intenções, deseja mudar, evoluir e tem se dedicado e esforçado para isso, mas ainda não conseguiu os resultados que você sonha e merece. A sua mente ainda possui muitas memórias limitantes que impedem você de mudar e transformar a sua vida de verdade. É preciso aplicar o Atma Ho'oponopono para limpar essas memórias e manifestar uma mente ho'oponizada. Isso. E agora eu deixo contigo o último nível, Diva. O último nível. Porque senão só eu vou trabalhar aqui, né? Então, quem fez de 21 a 27 pontos, não é para colocar aquelas carinhas chorando no chat, não é para colocar essas coisas, não. Que bom que você tomou consciência agora. Imagina se você não soubesse disso. E no chat aqui já dá para olhar que a maioria está ficando
quase no final ali dos 17, 18, 20 pontos e já entrando alguns perigosamente acima dos 21 pontos, né? Um bom percentual tá do 15, 16 para diante ali, então mostra, né, algumas pessoas ali tá na faixa dos 10, dos 12, que mostra que também precisa continuar as memórias. Por quê? Porque se a gente parar, se a gente escovar os dentes hoje e não escovar por um mês inteiro, a gente sabe o problema que vai dar. Então, vai lá, Diva, resultado de 21 a 27. Muita atenção mesmo para 21 a 27 pontos. Sua mente possui muitas memórias limitantes que estão agindo de forma automática e silenciosa. Por isso, você ainda não tem a vida de saúde, felicidade e abundância que sonha e merece ter. Mas não fica triste, porque quando você praticar o Atma Ho'oponopono, você vai limpar essas memórias e manifestar uma mente ho'oponizada. E assim vai ser capaz de fazer as mudanças que tanto deseja na sua vida. Isso que a Amanda falou, né? Não fique triste, isso a gente fala muito, né? A mensagem do Atma Ho'oponopono é uma mensagem de amor, de perdão, de liberdade, de igualdade, enfim. Não é uma mensagem de apontar culpados, vítimas, vilões, muito longe de apontar isso, né? Então, você não é uma vítima, você é o Atma e você tem 100% de poder para mudar essa sua história, né? E é por isso que a gente decidiu também fazer essa aula extra aqui para celebrar com você esse sucesso absurdo, né? Sucesso incrível, Ho'oponizado. Ho'oponizado, sucesso Ho'oponizado das inscrições da nova certificação Atma Ho'oponopono. Vamos agora, Diva, para a segunda memória limitante. Segunda memória limitante. Das 5. Então, nós escolhemos 5 memórias, vamos para a segunda Já agora. falamos do medo e agora vamos para a segunda memória, que é a dúvida. A dúvida. Então, a dúvida, essa memória, meu Deus do céu, ela realmente não faz você andar para frente. Então, a sua vida não muda se você tem dúvida. Se você está sempre não confia em você, não confia no universo, se você não tem clareza e confiança de qual é o seu caminho, o seu propósito. Então, dúvida. O que é a dúvida? Que tipo de pensamento que surge na cabeça de quem tem memórias de dúvida? Pensa comigo agora, se já aconteceu com você, parece que você escuta uma vozinha dentro, quando você está um pouco mais atento e consciente, parece que você escuta uma vozinha, você pensa em algo, vamos dizer, positivo, e logo em seguida parece que vem aquela vozinha, né, Amanda, que fala baixinho, que é isso que a Amanda colocou ali. Será que eu vou dar conta? Você, né, a sua mente comum, tomada por memórias limitantes, perguntando para o seu desejo, para o desejo do seu Atma. Agora não é o meu momento, eu não sei se eu vou conseguir. Quando as coisas, esse quando, né, é uma das maiores armadilhas que existe na vida de qualquer pessoa que está presa na mente comum e nas memórias limitantes. Quando as coisas melhorarem, quando eu tiver tempo, quando chegar o próximo ano, quando chegar a próxima década, quando chegar daqui a sei lá quantos anos, aí sim, quando? Será que, se tal coisa acontecer, aí sim, e a gente vai condicionando a nossa vida, né, Amanda, nessas dúvidas, e basicamente você não consegue andar para frente. É mais ou menos isso que a mente comum tomada por memórias faz. Você não consegue, você pensa, parece que você está sentado no mesmo lugar e você pensa em algo positivo, eu quero mudar isso, eu quero uma nova realidade, eu quero modificar o relacionamento, eu quero modificar minha prosperidade, meu trabalho, minha saúde. Você pensa isso e logo já vem essas vozinhas aí que a gente colocou dessa segunda memória limitante, desse bloco de memória chamada dúvida, né, Diva? Isso aí, que nem o Nico falou, é um bloco de memória. Então, não permita que a dúvida roube o teu potencial, porque você tem um potencial. E quando você sente um chamado por mudar, a memória da dúvida vem com tudo. Então, muito cuidado. Sempre que você está começando um processo de mudança, que você está mudando a sua energia, a dúvida vem. E aí, ela vem de forma silenciosa. Se você não está se você às vezes está sozinho, meu Deus do céu, como é difícil quando a gente está sozinho. Quantas vezes nós estivemos sozinhos, né, Nico? E a gente, olhando para trás no nosso passado, a gente percebe que essa memória da dúvida, ela vem de forma silenciosa e acaba fazendo com que a gente não consiga fazer a mudança. Agora, quando a gente está acompanhado com mentores, com pessoas que já trilharam esse caminho, que estão aí para nos ajudar, essa memória da dúvida, ela perde muita da força dela. E, inclusive, quem entrar agora na certificação do Atma Ho'oponopono, nessa turma, vai ter o nosso acompanhamento. Vai ter? Vai ter. Vai ter? Sim, a gente prometeu, lembra?
Ai, nós ai, ai. prometemos que você vai Por ter que o que nós nosso prometemos acompanhamento. isso, Diva? Porque nós amamos ajudar as pessoas, Entendi. amamos ajudar os alunos. Entendi. É. Então, vai ter nosso acompanhamento até dezembro de 2025. Então, até dezembro de 2025, nós vamos ter um encontro todo mês para olhar para a tua vida. Você vai, né, nos contar. Responder perguntas e dúvidas, né, que são enviadas pelos alunos. Então, é um encontro exclusivo de alunos. Ele não está aberto no YouTube, não está aberto de manhã. Tá? É um encontro exclusivo uma vez por mês até dezembro de 2025. E aí você vai fazer a sua pergunta, né, relacionada à certificação e como que você pode, o que você precisa fazer, o que você não precisa. O seu processo de evolução ali dentro do E a curso, gente vai, você né, não fica com dúvida. E a gente vai responder para você justamente por quê? Porque quando a gente pensa em tomar uma decisão, como por exemplo, muitas pessoas ainda estão na dúvida. Será que eu entro na certificação ou não? Será que eu faço isso? Será que eu não faço? Sempre que a gente vai tomar uma decisão que é favorável para nós, vem essas memórias. Por quê? Porque essa decisão favorável que você vai tomar vai fazer com que essas memórias vão embora. E para sua mente subconsciente, que é lá onde é que está a mente comum, as memórias, isso é assustador, porque você vai mudar. Você vai ser, né? Nossa, o que essa pessoa quer agora? Quer mudar? Não, fica assim do jeito que tá. Fica sofrendo com a dúvida, fica sofrendo com medo, fica no teu cantinho ali. Não exerce o poder que o teu átomo, que a tua alma tem nessa vida. Fica ali no cantinho. Não, porque isso não dá trabalho, é mais fácil, né? Fica no cantinho lá. E aí a gente tá aqui para dizer para você que justamente nesse momento é que a gente precisa praticar o segundo passo, né, do Atma Ho'oponopono, do verdadeiro Ho'oponopono, que é o desapego. É a gente tomar a decisão sabendo que vai dar certo, sem controle, sem apego, né, Amanda? Isso vamos aí. lá para a segunda memória, Diva? Vamos para a terceira memória agora. Terceira memória? É. Então, a segunda foi a dúvida. E a terceira memória é a confusão. Nossa, e eu trouxe ela aqui porque cada vez mais as pessoas estão sofrendo com essa memória da confusão. E essa memória da confusão, ela faz com que você acabe se distraindo, faz com que você fique confuso em tantos pensamentos, em tantas oportunidades. É como se tudo fosse uma oportunidade. E aí você não consegue decidir, você fica confuso. São tantas vozes falando para você o que fazer, o que você precisa fazer para dar certo. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tantas vozes dentro de você e tantas vozes fora de você falando o que você precisa fazer, que você fica assim, ó, fica que nem uma barata tonta, confuso, correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, e aí você não muda de verdade. Você gasta o seu tempo, gasta sua energia, gasta sua esperança, e você não muda de verdade naquilo que você deseja. Esse bloco de memórias, né, chamada confusão, gera uma falta de clareza para você e gera também aquilo, né, mano, que a gente ensina muitos alunos e mentorados, que é uma das coisas que eu acho que muda muito rápido, né, a vida, muda muito rápido a forma dos nossos alunos e mentorados enxergar a vida, que é a energia dividida. Então, quando você está nessa confusão, você corre para um lado, corre para o outro, que nem eu sempre faço o exemplo da mão, né? E você está com 5 frentes, uma para cada lado aqui, e a sua energia ela não fica focada, é 20% para cada lado, usando os 5 dedos aqui como exemplo. E quando você, nossa, agora eu tirei essa confusão, essa memória, tirei essa dúvida, tirei esse medo, eu vou onde eu preciso ir. E aí você está com uma energia focada, né? Se fala muitas vezes em hiperfoco, hiperperformance, todos esses nomes, né? Muitas vezes bonitos, marketizáveis que se fala, mas o que importa é você. É você se sentir em paz interior, é você se sentir pleno, é você se sentir confiante, é você se sentir maior que os problemas, maior que os desafios, e com cada dia um passinho, vai tirar, né? Muitas pessoas hoje, deve estar acontecendo aqui né, com você que está assistindo, algumas pessoas ao menos, dizem assim, nossa, eu nem sei o que eu quero da minha vida para o futuro. A minha confusão, a minha falta de clareza é tão grande que eu nem sei. E aí você vai fazer os tratamentos Atma Ho'oponopono justamente para quê? Para você ter mais clareza, para você eliminar essa confusão no primeiro momento. Para daí depois você pensar em conquistar, em ho'oponizar suas metas, sonhos e objetivos. Porque se você não sabe quais são suas metas, sonhos e objetivos, é evidente que não tem como você conquistar elas. Justamente pelo fato de você não saber delas até agora, é a razão pela qual você não conquistou. E essa razão tem uma origem, tem uma causa raiz, que são as memórias limitantes. Isso. E olha só, a confusão é como se você tivesse com os teus olhos vendados. Você começa a falar assim, não entendi. Meu Deus do céu, não entendi. Isso é muito difícil. Meu Deus do céu. Mas é porque existe uma bagunça tão grande a nível mental dentro de você que você acha que é difícil, você acha que você não é capaz de entender. Comum, né? É a mente comum, exatamente. É a mente comum dominada por essas memórias que faz com que você fique assim, como se você tivesse com os seus olhos vendados sem conseguir enxergar as coisas. E eu não estou entendendo, não estou vendo, não estou...
escutando. Então, calma, a gente só precisa fazer a limpeza dessas memórias. E o mais grave dessa memória da confusão é que, se não bastasse essas vozes internas, existe essa confusão vinda das vozes externas. Todo mundo querendo dar um pitaco. Posso te dar um conselho, amiga? Posso te dar uma dica, amiga? Interferências energéticas nocivas, né, Diva? Interferências energéticas nocivas. Aí tem as que você consegue perceber porque a pessoa chega e fala pra você. Nossa, amiga, deixa eu te dar um conselho, deixa eu te dar uma dica. Se fosse eu não faria desse jeito. Essas você é capaz de reconhecer. Só que quem é essa sua amiga, esse seu familiar, para te aconselhar em relação a isso? Ele já passou por isso? Ele é um mentor nisso? Ele é uma pessoa profissional nisso? Muitas vezes não. E ele dá conselhos com base nas memórias que ele próprio tem. E aí dá mais confusão ainda. E aí, essa questão, né? Essa você consegue reconhecer, mas o pior é aquela que você não consegue reconhecer, que as pessoas não falam para você. Você quer fazer uma mudança, você tem um sonho, aí você compartilha com as pessoas porque você está feliz. Só que as pessoas não sonham os mesmos sonhos que você, não espera isso delas. E aí, quando você sai, você fala assim, as pessoas falam nas tuas costas, não por mal, mas elas vão falar assim, nossa, ai, a Amanda quer fazer aquilo, isso não vai dar certo. E o fato da pessoa estar comentando com outro, ou pensando dentro dela, vai fazer com que você receba essa interferência e depois você desiste daquilo e você não sabe por quê. Porque existe toda uma interferência energética nociva. Por isso que, e aí, quando a gente fala da ancestralidade, que a gente fala, nossa, quando existe dentro das nossas raízes ancestrais essa confusão, essa interferência energética, meu Deus do céu, aí é muito mais grave, o peso energético aqui ele é muito maior. Então, quando um filho, uma mãe, um familiar assim tem essa confusão, esses pensamentos confusos de interferência em relação aos teus projetos, à tua tomada de decisão, sonham diferentes, têm perspectivas de vida diferentes, isso dá muita confusão na sua energia. Por isso que a gente tem um tratamento, tem uma semana, a segunda semana de tratamento do Atma Ho'oponopono, na certificação, a gente já aprende a utilizar um gráfico, que é o escudo de luz, que é só para proteção. Então, você fica completamente blindado contra essas interferências energéticas. Na segunda semana Na já. segunda semana já. Segunda semana, então é isso aí, Diva. É. E essas memórias, como você entendeu, né, essa confusão, esses medos, essa dúvida, são blocos de memórias limitantes que podem ser compartilhadas, como a Amanda colocou aqui agora. O que você faz? Como alguém perguntou, tá, e o que eu faço com essas memórias? Talvez você tenha chegado agora pela primeira vez, porque a gente já está falando há 7 aulas sobre você limpar as memórias. E como que daí eu faço? Também alguém perguntou. Você pratica o Atma Ho'oponopono lá na certificação. O link está aqui no chat. Então, isso que você faz. Quando você está com a sua mente carregada de memórias limitantes, o que você faz? Você toma a ação correta. Qual que é a ação correta? Aplicar os tratamentos do Atma Ho'oponopono. E aí, quando você aplica esses tratamentos, eles vão trabalhar na sua energia, na mente subconsciente, onde estão as memórias, sem reviver traumas, sem precisar de anos de terapia, sem precisar coisas caras, sofridas, demoradas. Você só aplica e muito rápido você começa a ter os resultados. Você manifesta uma mente ho'oponizada, começa a viver a partir da inspiração da sua alma, do seu Atma. Nos últimos dias, durante as aulas, a gente compartilhou depoimentos dos nossos alunos. Então, eu trouxe aqui dessa questão da família, né? A Cláudia, ela fala assim, estou me sentindo muito leve e consegui, depois de muito tempo, compreender a necessidade dos distanciamentos familiares. Agora, sem dor. Então, tudo isso é feito com perdão, com amor, com leveza, com gratidão. Então, tudo baseado no bem. Então, isso é muito importante, a gente ter essa consciência de que é um processo amoroso, é um processo que não é sofrido, que não é doloroso. Muitas vezes, quando a gente entra num processo, pode deixar, num processo de autoconhecimento, de autoajuda, de limpeza das memórias, como é esse que a gente está propondo, está convidando você aqui para entrar na certificação, a gente faz não só para nós, a gente faz também para as pessoas que a gente ama. A gente faz pela nossa casa, pela energia da nossa casa, nosso refúgio sagrado. A gente faz pela energia dos pets que estão conosco. Por quê? Porque quando a gente aprende a melhorar a nossa energia, a gente melhora a energia da casa, a gente melhora a energia dos pets, a gente melhora a energia das outras pessoas que estão junto com nós. A casa fica mais harmoniosa, fica mais em equilíbrio. As brigas, as cobranças, isso diminui, ou zera mesmo, né? Dependendo da velocidade que você vai praticar. Então, isso é incrível, né, Amanda? Às vezes não é só por você.
Às vezes é por aqueles que você mais ama. Inclusive, na aula 4 do desafio, a Amanda falou sobre ser o elo dos milagres. O que é o elo dos milagres? É você tendo acesso a esse conhecimento, você aplicando, você se especializando nisso, e as outras pessoas da sua família provavelmente nunca vão fazer isso. Mas você vai fazer e você vai ser esse elo dos milagres entre uma família comum, de memórias limitantes, e uma família ho'oponizada, que vive a partir da inspiração da alma. É isso, Diva? Perfeito, Nick. Então, aqui eu trouxe a Marli falando, né? Ter tranquilidade, paz interior, viver com o coração leve, não tem preço. Sigo firme aqui, HAD. Quando olho como estou hoje, nem acredito que há um ano atrás estava totalmente perdida. A Silvia, que ela fala, poder dormir melhor, ter a mente serena, ser mais confiante, ter paz na alma, ver sua própria transformação dia a dia, isso não tem preço. Foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. E esses dois depoimentos são muito assim, incríveis, né? E o da Marli Figueiredo, quando ela coloca assim, eu nem acredito que há um ano atrás eu estava totalmente perdida. Provavelmente a maioria que está aqui nem está nesse nível de estar totalmente perdido. Talvez está um pouco fora do eixo, um pouco desanimado, um pouco confuso, né? A gente viu pelas respostas aqui do teste da mente ho'oponizada, né? Você que chegou agora tem que voltar depois, assistir. Até hoje, até o final do dia vai estar disponível na reprise. Você assiste, faz o teste de novo. Então, olha só. Imagina uma pessoa que há um ano atrás estava totalmente perdida. E olha o que ela fala agora. Então, por quê? Porque você muda dentro de você. Quando você muda dentro de você, primeiro princípio do verdadeiro Ho'oponopono, para quem já assistiu às aulas do desafio, o universo físico é uma manifestação dos seus pensamentos e sentimentos. Quando você muda dentro de você a sua energia, você muda lá fora, você começa a vestir os óculos da mente ho'oponizada para enxergar os milagres que a gente fala tanto, né, mandando o verdadeiro Ho'oponopono. Isso, e agora vem a memória que o Nico disse que, nossa, ele acha muito perigosa. Perigosa. A memória 4, comparação. E realmente, nos dias de hoje, a comparação, ela vem aumentando, ganhando um espaço muito grande. Por quê? Porque esse aparelhinho que a moça está segurando aí na tela, na palma da mão. Então, é muito fácil nós olharmos para fora e comparar o palco do outro com o nosso bastidor. Muitas vezes o palco fake, né? O palco falso, fake, ilusório, da perfeição ilusória do Instagram. Muitas vezes aquele palco é um palco inventado, né, Amanda? É. E aí eu me comparo, eu me sinto menos, então eu me comparo e me diminuo. Nossa, olha só, para os outros tudo dá certo, para mim não. Olha, aquela pessoa está com o casamento incrível, eu não. Olha, aquela pessoa está morando na casa maravilhosa, eu não. Então, muito cuidado com essa comparação. E aí, essa comparação nos leva justa à quinta memória. Os outros têm, eu não tenho. Então, eu me comparo, me diminuo. E aí, o que eu faço? Eu sinto que, para mim, falta. A memória da falta. Então, falta as coisas. Eu não consigo... Quando eu falo, o meu agora é muito bom e o meu futuro será ainda melhor, se eu for falar isso, vai ser só da boca para fora se tiver essa memória. E aí não adianta nada ficar que nem um papagaio repetindo frase pronta. Não vai mudar a sua vida. Não vai. A nova realidade que você quer, que você sonha, que nós sabemos que o teu Atma merece, o teu Atma, que é luz, que é amor, que tem 100% do poder, essa nova realidade que você tem, ela ainda não se manifestou diante dos seus olhos, diante das suas mãos, diante da sua vida lá fora, da sua vida material, porque dentro de você ela ainda falta. Dentro de você, esta nova realidade, ela ainda não existiu por conta do que você já sabe das memórias limitantes que eu estou mais careca do que eu estava um ano atrás de tanto falar. Então, enquanto faltar dentro de você aquilo que você quer tanto lá fora nunca vai acontecer. Porque o primeiro princípio do verdadeiro Ho'oponopono... Acabei de falar agora, né, Gina? É, mas é que vamos... Tu sabe qual que é? Eu sei, o universo físico é uma manifestação dos meus pensamentos. Ah, tu tá estudando, né, Diva? Então, enquanto você não sentir dentro de você, enquanto você não viver dentro de você, enquanto você não estiver pleno, completo e abundante dentro de você, lá fora você não vai conseguir atingir essa nova realidade que você sonha. Isso. Então, a falta do quê? Falta de fé e de confiança. Então, essa falta de acreditar, né, de ter fé e de acreditar que as coisas vão dar certo. A falta de presença. Nossa, essa daqui é grave. Então, cada vez mais, essa falta de presença, as pessoas estão apenas de corpo físico num lugar, elas não conseguem estar presentes no momento presente, e isso não é por mal, não é por querer,
É porque existe tanta memória acontecendo ao mesmo tempo que, por mais que elas queiram estar presentes, elas não conseguem. Então, você vai ler um livro, você se esquece do que você leu, precisa voltar. Você está numa conversa, você se perde. O que a pessoa estava falando mesmo? Desculpa, pode repetir? E sabe qual é a falta da presença mais grave, Diva? Pode compartilhar com a gente? É quando você está sozinho com você mesmo e você não consegue ficar presente com você mesmo. Você não consegue se dar o presente de estar presente só com você mesmo. E estar presente com você mesmo é o maior presente que você pode se dar de presente. Meu Deus, Isso é incrível. E a falta de gratidão pelo momento presente, a falta de sonhos e a falta de esperança. Esse é forte, hein, Diva? Então, eu não sou grato pelo que eu tenho. Eu só vejo que me falta coisas. Eu não estou contente com o meu agora. Me falta saúde, me falta o relacionamento, me falta a casa, me falta o trabalho perfeito. E eu não consigo sentir gratidão. Eu até sou educada, sou boazinha, sou educada e agradeço, né? Mas sentir gratidão é bem diferente. E aí eu não tenho mais sonhos, mais esperança. E aqui a gente tem alguns conceitos que você vai aprender, que você vai dominar quando você estiver na certificação do Atma Ho'oponopono. Eu posso falar sobre eles ou você sobre estado zero? Ou não podemos Pode falar, a gente vai aprofundar lá na certificação, né? Posso falar. Então, pode deixar aquele slide, Amanda. Posso? Falta que aí com o slide eu fico mais bonito quando eu tô pequeno. Essa foi boa, né? Esses intelectuais, né, Diva? São piadistas. A gente falou muito, né, nos últimos... quem acompanha o Namastê Sagrado, né, que é o nosso programa matinal, segunda a quinta-feira, 7h30 da manhã. Quem acompanha até coloca aqui se está acompanhando o Namastê Sagrado. A gente já está no centenas e centenas e centenas de episódios, né? Gratuitamente, é uma doação nossa de segunda a quinta-feira, 7h30 da manhã, aqui no YouTube. E lá a gente já falou muito sobre o conceito de abundância divina. A gente fala, a Amanda vai explicar para você lá na certificação também sobre estado zero. Uma pessoa que tem falta de presença, uma pessoa que tem falta de gratidão pelo presente, gratidão pelos desafios, gratidão pelas coisas que, entre aspas, deram errado, gratidão pelas coisas que, entre aspas, que faltam na sua vida. A pessoa que não tem essa gratidão, ela não consegue acessar o que se chama de estado zero. Ela não consegue acessar o que se chama de campo quântico das infinitas possibilidades, potencialidades e probabilidades. Uma pessoa que tem falta de fé e confiança, falta de presença, falta de gratidão pelo presente e falta de sonhos e de esperanças, ela não consegue manifestar, ou melhor, ho'oponizar a abundância divina na sua vida. E Amanda e eu, a gente tem certeza absoluta que não importa a sua situação hoje, que você é o Atma, você é luz, você é amor e você tem 100% de poder e você tem mais que o poder, você tem o poder dever de ho'oponizar essa abundância divina na sua vida. Porque você é Deus, você é a imagem e a semelhança do Criador. Livre de qualquer dogma religioso, filosofia, qualquer pessoa pode praticar o Atma Ho'oponopono. Você tem o poder dever de ho'oponizar, de manifestar essa abundância divina, porque você é os braços, as pernas e o cérebro de Deus aqui na terceira dimensão, no nosso planetinho iluminado. Se você não fizer, como é que Deus fica, Diva? Deus fica triste. Deus fica triste. Se você não manifestar, não ho'oponizar esta abundância divina para contribuir, para evoluir, para ajudar outras pessoas, assim como a gente faz, a gente contribui, a gente doa. Lembra que 10% do valor líquido das inscrições são doados para os moradores de rua. Recebi hoje, de novo, do pastor Luciano, lá de São Paulo, centenas de moradores de rua toda semana no centro de São Paulo, recebendo marmitas, 200 crianças em Moçambique, na África, sendo ajudadas, mais os dependentes, mais as 50 e poucas crianças aqui de Nova Petrópolis, mais os idosos, mais os animais de estimação que a gente ajuda aqui nas instituições. Tudo isso por quê? Porque 10% do valor líquido das inscrições da certificação e dos outros cursos a gente destina para instituições de caridade. E por que isso? Porque a abundância divina, ela se expande, ela evolui, ela prospera, ela se alastra. A abundância divina você não controla, você não duvida. A abundância divina você vive ela, você ho'oponiza ela o tempo todo na sua vida. E é isso que a gente tem certeza absoluta que você é capaz de conseguir. É só limpar as memórias, é começar hoje, continuar HAD cada vez mais avançando, fazendo os tratamentos, fazendo as técnicas, entendendo esse conceito, vivendo na sua vida, que vai dar certo. Se já deu para milhares de alunos, vai dar certo para você também. Isso. Então, deixa eu só explicar a falta, Diva. Muito bem explicado a falta. Você explica como ninguém essa E agora memória. a gente tem uma pergunta justa e honesta para você, né, Diva? Existem duas formas de você viver a vida, como você já sabe. A mente comum das memórias limitantes e a mente ho'oponizada da inspiração da alma.
que a Diva vai nos explicar agora com esses slides bonitos que ela fez. Qual dessas duas formas você quer viver a sua vida? Você quer viver pelas memórias, pela mente comum, ou você quer viver pela inspiração da alma, pela mente ho'oponizada? Isso. Então, quando você vive a partir das memórias, né, se existem essas memórias em algum nível atuando na sua vida, você acaba aqui enterrando os seus sonhos no cemitério dos sonhos. Agora, quando você limpa essas memórias, você começa a plantar o jardim da abundância divina na sua vida e as coisas começam a dar certo, a prosperar na sua vida. E quando você tem essas memórias, você está com uma mente comum, dominada por essas memórias, não é culpa sua. É porque existem essas memórias e até agora você não sabia, mas agora você sabe. Então, você sabe que existem essas memórias e você sabe que existe uma forma simples, prática e natural de você fazer a limpeza dessas memórias. Quando a gente tem essas memórias, o que acontece? A gente se torna um desistente, a gente desiste das coisas. A gente até começa, mas a gente logo acaba desistindo. Quantas coisas a gente começa e desiste quando existem memórias? Porque existe o que a gente explicou na sexta aula, na aula final, do desconforto inicial temporário. E você não consegue atingir o ponto de fixação, muitas vezes até porque você está sozinho e essas memórias estão ali, e aí, quando você percebe, você desistiu. Agora, quando você limpa essas memórias, você é aquela pessoa que continua. E você continua hoje, amanhã e depois, nas coisas certas, nas coisas que estão te fazendo bem, você continua com o seu processo de mudança. Então, o Atma Ho'oponopono, os tratamentos do Atma Ho'oponopono, você aplicando hoje, amanhã e depois, são eles que vão fazer a limpeza dessas memórias limitantes na sua vida. Então, na sua mente, na sua energia e logo na sua vida. Então, você vai aplicando. E aqui eu gosto desse slide porque ele representa muito bem o seu campo de energia e o tratamento. Lembra que quando você ativa, o tratamento, ele tem 3 etapas. A terceira etapa, que é a ativação do gráfico, você leva 3 minutos para fazer. E nas próximas 24 horas, ele continua trabalhando por você, emanando a energia de limpeza necessária. E cada gráfico tem um objetivo específico. Por que precisa 10 gráficos? Porque tem vários tipos de memórias que a gente vai estar trabalhando. Então, né, na nova certificação, a versão 2025 do Atma Ho'oponopono, nós temos 10 gráficos, 10 tratamentos. Atma Ho'oponopono não está passando. Vamos ver se o Nico com o dedinho mágico. Olha só que não é o dedinho iluminado. É que o meu dedinho, ele partiu de uma mente ho'oponizada. Ai, que bom, que bom. Tá piadista hoje. Tu gostou dessa, Diego? Não gostou, né? Não gostei. Não. São não 10 curti. tratamentos, pessoal. Olha só, a Amanda e eu, a gente brinca porque a gente ama fazer esse treco aqui, a gente ama ver os alunos sendo transformados, a gente ama ver as famílias sendo ajudadas. Recentemente, eu me arrepio de falar agora, me lembrei agora, a Amanda recebeu, a gente, né, recebeu na empresa um vídeo, né, de uma aluna, que eu não me lembro aquela questão do hospital lá, Amanda, tu que se lembra melhor da história, que é uma história bem emocionante, assim, que nos toca muito, por quê? Porque mostra, né, a Amanda vai contar, lógico, a Amanda vai contar da forma resumida para não ficar longo para vocês aqui, mas o quanto cada depoimento que um aluno nosso, por isso que a gente mostra, né, você viu no desafio, você viu na aula de aquecimento, aula preparatória, porque cada vitória de um aluno nosso ou do mentorado nosso é a nossa vitória, né? Você fez, a gente parabeniza você e a gente fica muito grato e honrado de ter o privilégio de fazer parte da transformação na sua vida. Conta aí pra nós, Diva. Então, nós recebemos o depoimento de uma aluna que ela foi avó, né? E a filha dela, ela teve eclâmpsia. Então, teve que fazer o parto antes do tempo, né? Então, o nenê nasceu prematuro. E aí, nisso, quando foram fazer o exame no nenê, perceberam que o bebê estava com um problema cardíaco muito grave e que ia precisar de uma cirurgia. E aí, ela estava acompanhando a filha no consultório médico e quando o médico estava examinando e começou a dar o diagnóstico, ela já começou a aplicar uma das técnicas que ela aprendeu, né, na certificação. E ela perguntou para o médico, posso ficar fazendo uma energização? O médico disse sim. E ele falou, olha, isso aqui é urgente, nós precisamos já entrar para o bloco cirúrgico. O pediatra já ligou para o cirurgião cardíaco pediátrico, já conseguiram alocar um bloco cirúrgico e já estavam se deslocando para o bloco cirúrgico. Quando eles chegam no hospital para fazer o procedimento cirúrgico, então faz tudo aquilo, revisa os exames, faz uma nova bateria de exame e aí ela continua e ela ali acompanhando a filha, fazendo a energização que ela aprendeu na certificação, emanando a energia. E aí, quando ela
Eu me emociono, tem que me controlar. E aí, quando ela chega, eles refazem os exames, eles falaram assim, ué? Como assim? Que exame que é esse? Não tem mais nada no coração da criança. Não tinha... Que cirurgia que querem fazer nessa criança? Ela não tem nada, tá perfeita. E aí ela falou pro médico, isso é a prova de que milagres existem. E esses milagres, né? Toma uma aguinha, Diva. Toma uma aguinha porque, que nem a gente falou, a gente sabe que você tem dores, a gente sabe que você tem aflições, tem desafios como esse, né? De um familiar doente. E a gente sabe que existe um sistema natural que pode te ajudar, né? Que é complementar, que vai te ajudar, que é natural, né? Que é livre de qualquer efeito colateral. Pelo contrário, só efeitos positivos, né? E no próprio livro da Amanda ela fala, né? Manifestar milagres. Limpar as memórias limitantes, restaurar a sua harmonia e manifestar os milagres. Imagina o poder, né, imagina como que a nossa aluna não se sentiu podendo ajudar o familiar dela, né, que estava ali num momento, né, todos os familiares envolvidos, não é só uma pessoa. Então a gente fica muito grato, a gente só contou essa história para você ver o poder de você saber o que fazer na hora que precisa. Você vai fazer todos os dias na certificação, a Ana vai explicar rapidamente para nós como que funciona agora. Você vai fazer todos os dias. E mais poderoso do que fazer todos os dias é o efeito cumulativo, o efeito benéfico cumulativo e potencial exponencial, sei lá o nome que dá para dar para isso, que vai se acumulando os benefícios. Às vezes você entra pela ansiedade e melhora a insônia também, e melhora no trabalho, e melhora nos relacionamentos. Às vezes você entra porque você quer mais prosperidade, e quando você vê, você está dormindo melhor, você está se sentindo mais confiante, com menos medos, e aí você atrai uma pessoa, daqui a pouco um relacionamento novo que você queria, ou você consegue ajudar os filhos. Né? Somos seres humanos integrais, holísticos, e a gente tem uma energia, e essa energia ela reverbera, ela se manifesta em toda a nossa vida. Então é muito legal. Imagina como que a nossa aluna não se sentiu podendo ajudar quem ela mais ama. Imagina você que está nos assistindo ser iluminadinho desse planeta, que está aqui, nossa, será que vai? Imagina você podendo receber um muito obrigado das pessoas que você ama. Imagina você se sentindo, nossa, eu consegui ajudar. Então, mais você vai fazendo todos os dias, os benefícios vão se acumulando e mais, você cria uma confiança e um conhecimento para que quando acontece uma situação extrema como foi essa, você sabe o que fazer na hora que precisa. Porque saber o que fazer, mas só depois que aconteceu também não adianta. Então, saber o que precisa fazer na hora que precisa fazer. E também por isso que a gente vai estar até dezembro de 2025 junto com você nessa egrégora iluminada, uma vez por mês com os alunos, respondendo dúvidas. Assim, ó, uma vez por mês estar junto, né, só com os alunos, respondendo as dúvidas e as perguntas, é uma coisa extraordinária. A gente já fez muitas turmas, muitas mentorias. Isso muda literalmente o seu jogo, muda a sua vida. Poder ter alguém uma vez por mês respondendo a tua dúvida e te ajudando nisso. E você vendo as dúvidas dos alunos, que você também se inspira com isso. Diva, explica para nós, então, a pergunta que a gente quer saber. Como que vai ser? Volta para aquele slide anterior. A pergunta que a gente quer saber para você pode deixar aí, quem vai se tornar, não quem quer. Quem vai se tornar um especialista certificado? Escreve no chat, eu vou, pra gente saber que você vai se tornar um especialista certificado. Depois que acaba a aula, você vai ali e se inscreve. E agora, olha só que slide iluminado. Coisa bonita, hein, Que Diva? coisa bonita, né? Olha bem para esse slide. Por que eu trouxe ele aqui? Porque hoje ainda vai dar tempo de você entrar na certificação do Atma Ho'oponopono, se tornar esse especialista certificado e ganhar essa caixa dos milagres de presente na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Então a gente vai explicar agora bem com calma como funciona a certificação. No final a gente volta aqui para fazer a nossa técnica de encerramento com o Atma Mantra, as 8 frases. E a gente colocou aqui no início só para você saber que a Caixa dos Milagres acaba hoje à noite. Então são os últimos minutos mesmo para você entrar na certificação com desconto máximo e ganhar essa Caixa dos Milagres, endereço Brasil, com 10 gráficos impressos em alta qualidade, com um colar vibracional e com o manual secreto do especialista certificado. Esse manual secreto não está vendo em nenhum lugar e ali está tudo explicado, os tratamentos, tudo direitinho, vai ser seu, né? Esse baita presente. Então, isso acaba hoje, só para você saber. Então, agora a gente explica em detalhes como funciona as 8 semanas, os 10 tratamentos, mas já fica sabendo que, meu Deus do céu, isso aqui acaba hoje. Então se liga, porque logo que acaba a aula você já corre lá para não perder essa chance única, né, Amanda? Isso, então você vai ver que tem outros presentes especiais. A gente vai passar pelas 8 semanas, os 10 tratamentos, os presentes especiais, a condição especial e depois a gente volta.
qual é esse plano de 10 tratamentos em 8 semanas, que é o próximo nível, o próximo passo. A gente vai explicar em detalhes para você, a gente vai mostrar presentes especiais, vai mostrar uma condição especial, tudo direitinho para você entender. Então, na primeira semana, nós vamos ter o tratamento do elo dourado. Esse tratamento do elo dourado, que é já na primeira semana, vai trabalhar no alívio imediato da ansiedade, do estresse. Você já vai começar a dormir melhor, ter um sono mais restaurador, acordar com mais energia, ter mais paciência durante o dia, conseguir ter mais foco, mais concentração. Tudo isso na primeira semana com o tratamento do elo dourado. Então, olha só, eu trouxe até aqui o depoimento da Gláucia Reis, que ela fala, né, na primeira semana. Então, por isso que eu trouxe o depoimento dela aqui. Eu já consegui dormir melhor e o bruxismo que me atormentava começou a diminuir. Hoje já consigo dormir sem a plaquinha. Outro milagre foi uma alergia que eu tinha na pele que eu tratava por ano. Também desapareceu. Conforme eu fui avançando nas semanas seguintes, o relacionamento com a minha mãe foi melhorando a cada dia. Hoje eu estou menos ansiosa e eu respeito meu tempo. O ambiente da minha casa está muito mais tranquilo e o meu gatinho chamado Yoshi, que nome bonito, hein? Lindo. Está mais calmo também. E aí ela agradece a minha Amanda, toda a nossa equipe, né, que ajuda todo mundo lá no suporte. Ninguém fica sozinho, ninguém procrastina, ninguém tem dúvidas, porque a gente está lá, toda a nossa equipe, as consultoras também estão ajudando. Incrível isso, Diva. Incrível, né? Olha a quantidade, gente, de rouponizações que ela teve muito rápido. Não é a Amanda e eu inventando, isso aqui é um relato dela no nosso WhatsApp que ela mandou para nós. Então, só para você ver a quantidade, alergia, bruxismo, insônia, menos ansiedade, o gatinho tá melhor, a energia da casa tá melhor e o relacionamento com a mãe tá melhorando a cada dia. E já na primeira semana tendo os benefícios. Eu pergunto realmente, né, Amanda, se alguém vendesse pra você uma pílula mágica, que entregasse tudo isso que a Gláucia falou pra você em uma semana, em 7 dias, quanto você pagaria? Quantos milhares de reais você pagaria? 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil? Quanto que vale você melhorar o relacionamento com a sua mãe? Eu acho que vale mais que 10, que 20, que 30, não sei. Isso depende de cada um. Para mim, vale muito mais que isso. Quanto que vale você conseguir dormir à noite e saber que o seu cérebro está se recuperando, o seu corpo está se regenerando durante a noite, como a ciência nos mostra. E mais, né? Você não tendo, você continuando... Imagina se a Gláucia não tivesse entrado. O quanto ia ter custado para ela ter continuado sofrendo com tudo isso que ela relatou. Com insônia, com ansiedade, com problema com a mãe. Até tomando remédio. Nossa senhora, não vamos nem pensar nisso, né, Gláucia? Não vamos pensar. Isso é a primeira semana e a gente vai para a segunda semana, Diva. Na segunda semana, a gente começa com 2... Na segunda semana, nós temos 2 tratamentos. Opa! De forma combinada, que Agora é o chuva de luz mais o escudo de luz. Então, o chuva de luz vai trabalhar na limpeza e no reequilíbrio automático dos 8 chakras. Quem assistiu a aula 1 sabe da importância de reequilibrar todos os 8 chakras. Então, lá eu expliquei 7 chakras. Na certificação, nós vamos com o chakra da estrela da alma ainda, que é um chakra superior de 4ª dimensão. Então, nós vamos trabalhar no reequilíbrio automático de todos os 8 chakras, e aí nós vamos formar uma bolha de proteção. Então, você vai estar com a sua energia muito elevada, e aí você vai para o mundo. E lá fora, no mundo, vai continuar acontecendo negatividade, vai continuar pessoas negativas, e aí você precisa estar blindado para isso. Por isso que nós vamos trabalhar com o escudo de luz. Então, vai ter mais energia, mais vitalidade, e você vai estar protegido. As outras pessoas não vão conseguir interferir negativamente mais na sua energia. Não é Tropeço. O Tropeço decidiu que ele vai dar a aula agora. E aí, Tropeço, qual que é a condição iluminada e mais presentes que você tem para quem está participando do nosso treinamento completo aí, gratuito essa semana? Incrível essa semana 2, né, Amanda? Então aqui a gente está recém na semana 2, são 8 semanas e a gente vai andando junto para mostrar para você, porque é um método testado, comprovado, milhares de alunos já passaram por esse processo e você vê cada vez mais e mais relatos de alunos. E aqui eu trouxe o depoimento da Leia. Ah, é, Diva? Tu quer que eu leia? É, porque essa parte aqui embaixo que ela fala, após o tratamento da limpeza dos chakras, que é o chuva de luz. A segunda semana. Quando ela fez o chuva de luz, a dermatite do filho sumiu. Mas ela fez nela o chuva de luz. Olha só que incrível. Porque são memórias compartilhadas. E olha que nem ela fala ali, né? E o mais impressionante, uma das coisas que a gente mais está acostumado aqui, além do Tropeço aparecer na frente da câmera, a gente está muito acostumado, sabe com o quê? Eu peguei um pelo no nariz. Com
algumas palavras, uma expressão que vem assim, e o mais incrível que aconteceu, e o mais impressionante que aconteceu, né, Amanda? Eles relatam, durmo melhor, menos insônia, mais confiança, estou me sentindo bem, a casa melhorou, e aí de repente vem, e o que mais incrível ainda, o que mais me impressionou, ela fala assim, o meu filho estava com dermatite nos 2 bracinhos, então provavelmente não é um filho já do meu tamanho, assim, né? É um filhinho. 40 plus, é um filhinho, né? E estava começando no pescoço também. Marcamos dermato para ele, mas o agendamento estava longe. E depois desmarcou a consulta, ficou remarcar e não nos retornou. Ou seja, ela estava à deriva. A Lélia, como mãe, ela estava completamente sem ter um caminho. E graças a Deus e graças ao universo iluminado, roponizado, esse mundo roponizado, ela conseguiu, por um chamado da alma dela, que é o chamado que você está sentindo agora, talvez não é dermatite, talvez sejam outras coisas, você entendeu isso já, cada um aqui tem dores, desejos e sonhos específicos, né? Graças a esse chamado da alma dela, ela conseguiu irradiar essa energia e ela chegou aonde? Ela chegou na Amanda Dreyer. E aí ela viu sobre a questão do emocional da mãe, o quanto afetava, e ela chegou na certificação do Atma Ho'oponopono, provavelmente, talvez, num caso parecido com o seu. Olha o tamanho disso. Imagina se chegasse para a Lélia e também perguntasse para ela, quanto que você pagaria para mandar embora a dermatite e a alergia do seu filho que estava nos bracinhos, no seu filhinho, né? No seu filhinho, nos bracinhos e já estava pegando o pescoço. Você que é mãe, o pai, a Amanda e eu não somos, nós somos pai e mãe de pet. Mas você que é pai e mãe de pet e ou de crianças, de seres humanos, né? Você sabe o quanto isso dói. E quanto mais dói, mais custa para nós. Então, realmente a gente fica muito feliz porque esse sistema é um sistema que vem do universo, que vem da fonte, que vem de Deus, da consciência universal, do nome que você achar. Esse sistema do Atma Ho'oponopono, realmente, ele é uma coisa incrível. O caso da Elisete também, né, Amanda? Isso. Ela fala assim, o melhor presente para esse ano que eu me dei. Estou mais equilibrada emocionalmente. Melhorei de tantas doenças que estavam manifestando. Alergia também aqui, uma alergia que vem do dentro, consigo ter direção, consigo, né, limpar as memórias, reconhecer. Minha casa tem outra energia, minha vida se transformou de uma forma muito profunda. Isso tudo a gente usa para você aqui na 2ª semana. Isso. E aí a gente vai para a 3ª semana. Qual dos dois você está mais gostando dos tratamentos? Qual dos dois você vai mais querer fazer lá na certificação, né, Amanda? E daí na 3ª semana é a semana que eu amo, porque é o tratamento Olhos de Amor. Então, o Nico até está usando o colar vibracional do Olhos de Amor, ele mostrou aqui para vocês antes. E lá você aprende a fazer, então, a ativação do gráfico Olhos de Amor e também a fazer o decreto do Olhos de Amor, que é exclusivo, só lá na certificação. E aqui a gente começa a curar os relacionamentos afetivos e familiares. Então, aqui existe uma harmonização da família. A família, as pessoas que moram com você, seja seus filhos, se você tiver, os pets, seu marido. Então, a sua casa ela se renova, então é muito gostoso, você tem um sentimento de leveza. Aqui eu coloquei uma foto minha com a Deva aplicando os tratamentos. E tu colocou uma foto com a Deva e o tropeço apareceu de novo, né? Aí o tropeço tá roubando Diva, a cena. Limpeza kármica profunda. Limpeza kármica profunda. Que é isso, Diva? Porque nós vimos que existem memórias que são compartilhadas. Então, a gente vai trabalhar tanto dentro da nossa história de vida, limpando as memórias que a gente traz através dos tempos, das gerações, que a nossa alma vem trazendo para curar. Então, tem coisas que a gente não sabe explicar de onde vem. E também a gente já começa a limpar memórias dos nossos relacionamentos lá de trás. Então, tem muita gente que passou pela nossa história de vida, que a gente se relacionou, que a gente compartilhou memória e que está ali gravitando no nosso campo de energia porque a gente não limpou nunca. Então, aqui a gente começa a fazer essas limpezas bem profundas. Olha, Diva, quero te dar os parabéns por esses slides. Não sei se você está tendo a mesma percepção que eu espero que sim, porque esses slides estão incríveis. É uma dedicação, eu amo fazer os slides. É uma coisa impressionante, não é um designer que faz, isso aqui é a própria Amanda que faz, por quê? Porque ela coloca toda a energia dela nas imagens que ela manda para você, já para também ajudar você já nesse processo, né? Para o quê? Para honrar o seu tempo, a sua energia, a sua esperança que você está aqui, porque até aqui foi de graça, né? Então, tempo, energia e esperança, você dedicou e a gente faz o possível e o impossível para honrar. E aí, a partir de segunda-feira, você que sentiu esse chamado da sua alma, você vai continuar com nós investindo essa 4ª maneira também. Isso. O caso da Raquel Mortari, nossa aluna também muito comprometida, né? Percebo também que está reverberando na minha casa. Essa é a 3ª semana. Minha filha está mais tranquila, conseguindo enfrentar as adversidades da vida com muita clareza e
amadurecimento. E olha que legal, né? É uma fase, né, que quem tem filho, adolescente, final da adolescência ali, é uma fase muito legal quando o pai e a mãe conseguem ter esse acesso, né? Que nem ela fala, estamos tendo conversas ótimas, mais conectadas. Ela é intelectual e eu sou sensitiva. Respeitamos o jeito de cada um. Aqui ela fala das identidades da alma, né? E temos o caso da Cibele também, eu estou lendo, tá bom? Porque a nossa diva iluminada, ela prefere que eu leia. Eu prefiro mesmo. Porque as letras são pequenas. Eu acho que esse teu óculos temos que ir no oculista para vocês verem a nossa idade. A gente entrega a nossa idade aí. A Cibele coloca assim, olha lá, olha que bonito ali os tratamentos. Você vê que é muito simples, qualquer pessoa pode fazer. Então, inclusive, Amanda, eu vou te perguntar aqui antes de falar da Cibele. A gente mostrou ali, né, sobre limpeza kármica profunda, um monte de coisa. A pergunta que eu faço é, qualquer pessoa pode fazer esses tratamentos? Qualquer pessoa, de qualquer condição, em qualquer casa, de qualquer religião, enfim, qualquer ser humano de 12 anos de idade até 100 anos de idade pode fazer? Sim, qualquer pessoa, desde que cumpra o pré-requisito de querer. Então, de você querer e você se comprometer. Só isso, você precisa querer. E o resto eu vou entregar tudo para você. Você só vai precisar apertar o play e fazer o que eu estou ensinando e essa é a sua parte, só seguir. Então, com 15 minutos do seu tempo, você vai fazer, você vai ver que é muito simples. Qualquer pessoa de qualquer religião, ou se você não tiver religião também, não importa, você vai poder fazer. É tudo livre de dogmas e de Vamos fazer um exercício ou não? Vamos fazer um exercício? Vamos fazer um exercício. Você coloca a sua mãozinha para frente assim, e a gente diz assim para você, ó, estamos dando a sua mãozinha. Aí você coloca a sua mãozinha também aí no celular para frente, ou na televisão que você está assistindo, no computador. Estamos dando a sua mão, estamos puxando você para vir juntos. É muito fácil, é muito simples, 12, 15 minutos por dia. Mão quentinha. A mão tá quentinha, né, Diva? E é que é muito trabalho, né? Muito trabalho. Então, e vai para qualquer pessoa, tá? Então, não precisa ter, nossa, mas eu acho que eu não vou conseguir, assim, mas eu acho que eu não tenho tempo. E você pode fazer no seu quarto, você pode fazer na sala, você pode fazer no seu local de trabalho. Então, não precisa ter um ambiente especial para isso, nada disso. A Cibele fala uma coisa muito legal, uma rouponização muito legal, que ela fala assim, em casa meu ambiente também está mais harmonioso, eu me sinto bem mais calma e conseguindo entregar sem o apego de antes. Então o Atma Ho'oponopono ele vai te ajudar muito nessa questão de entregar mais, de aceitar mais, de confiar mais em você e no mundo, no universo, em Deus, de acordo com a sua crença religiosa, e com isso você se preocupa menos, você tem menos medo, você tem mais confiança porque você está desapegado, você não está se preocupando à toa, entende? Quantos aqui às vezes às vezes está bem e de repente começa a pensar numa coisa, pensar na outra, e a mente não para. Fica preocupado. E aí e os tratamentos aqui, mesmo que hoje você esteja ansioso, mesmo que hoje você esteja desanimado, mesmo que hoje você esteja achando que para você nunca vai funcionar, mesmo assim, você vai conseguir fazer de forma muito tranquila, muito rápida, muito simples e prática os tratamentos do Atma Ho'oponopono. Isso. E aí vamos para a quarta semana. Ó, é o colar que eu tô usando. Opa, vamos botar imagens. Então, Me dá imagens, Amanda. Ó, verde esmeralda aqui. Coisa linda, hein? É lindo, eu amo. Não, você. Ai, meu Deus. Não perdi essa, né? Não perdeu, agora sim. Olha, se vocês soubessem o tamanho da responsabilidade que é estar do lado da diva iluminada aqui do lado, não é fácil. Então, nesse momento, eu estou, inclusive, com tratamentos ativos do verde esmeralda para mim, para o Nico, para todos os nossos pets também. Então, eu estou trabalhando muito forte essa questão da saúde, cura profunda, melhorar a saúde física e aumentar a imunidade. Então, isso é uma coisa que para nós realmente essa questão da imunidade é uma coisa que esses tratamentos eles têm feito literalmente milagres, né, Amanda? As pessoas falam, nossa, vocês nunca ficam doentes, nunca pegam um resfriado, nunca. Então a gente está sempre trabalhando na nossa saúde, na nossa energia. Então eu senti nesse momento de dar um up nisso, então eu apliquei esses tratamentos para todos nós. E agora que você falou algo, a gente está sempre cuidando da nossa saúde, da nossa energia, da nossa mente. A gente ensina para os nossos alunos e mentorados algo muito especial, que é o seguinte: existe esse universo, esse Deus, essa abundância divina, esse campo quântico, né, que talvez você já tenha visto em alguns, e ali existem infinitas, ilimitadas e abundantes possibilidades, potencialidades, probabilidades, ou seja, todos os seus sonhos, metas e objetivos, eles já existem numa energia chamada Deus, chamada universo, chamada campo quântico. E a única forma que você tem de se comunicar com este Deus, com esse universo, é através da sua mente. Através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, através da sua energia. E aí a gente sempre pergunta para você, qual das duas mentes você prefere? A mente comum, cheia de memórias limitantes, com pensamentos e sentimentos negativos, tóxicos, que te fazem mal, que te baixam a vibração? Ou você prefere viver
com a mente roponizada? Que você vive sendo 100% de poder, sendo luz, amor, energia, sendo Atma, alma, consciência, e aí você vive a partir da inspiração da alma. Qual dessas duas mentes você prefere? A mente comum ou a mente roponizada? Ou melhor ainda, qual das duas você está disposto a dedicar o seu tempo, a sua energia, a sua esperança, o seu dinheiro, a mente comum ou a mente roponizada? Porque os resultados eles serão de acordo com a mente que você está vivendo. E a única forma de você se comunicar com Deus, com o universo, com a consciência, é através da sua mente. Ou seja, a sua mente é o único canal, e é sagrado, é um canal de comunicação sagrado e o único canal de comunicação que você tem com Deus. Portanto, quando você não cuida da sua mente, você automaticamente não está cuidando de Deus. Nossa, o Nico veio profundo agora, É isso, agora, né, Diva? Né? Falei certo? Falou perfeito. Então, são coisas que às vezes a gente não para pensar, né? A nossa função é estar ajudando você, né? Porque você já viu que a energia que você está tendo nesses dias com nós, ela é completamente diferente, é muito melhor, você fica mais motivado, mais, né? E hoje a gente está terminando isso, então a gente tem que dar os alertas para você, por quê? Porque amanhã, segunda, terça, a gente não vai estar aqui com você com mais aulas, com mais tratamentos. Então é bem importante a gente falar tudo que nós temos ainda, né, Amanda? Para ajudar você ao máximo. Isso, e aqui eu trouxe o depoimento da Bruna, né? Bruna. A Bruna é médica e aí ela sofria com enxaqueca. E ela precisava tomar remédio todo dia para tal da enxaqueca. E aí, com o Atma Ho'oponopono, ela começou a diminuir os remédios e hoje ela já passa 3 dias sem precisar de mais nenhum medicamento. Estou me sentindo muito mais leve e tranquila. Minha relação com a minha mãe melhorou muito. Olha isso, nós estávamos falando de enxaqueca, aí você vê o depoimento dela. Minha relação com a minha mãe melhorou muito. Coisas que antes me tiravam do sério, agora eu vejo que estou mais tolerante. Tive uma redução absurda das crises de enxaqueca. Tinha dores de cabeça diárias há mais de 2 anos. Eu vivia à base de analgésicos todos os dias. E hoje estou passando vários dias sem dor e sem precisar nenhum remédio para a dor. Aí a gente para e a gente absorve esse depoimento da Bruna, a nossa especialista certificada que é médica. Olha o tamanho disso. Só em remédios, o quanto já essa economia de milhares de reais em 1 ano, 2 anos, 3 anos, você já vai fazer, além do que, né, Amanda? Além do desgaste do corpo, desgaste de energia, tudo, né? E assim, a gente tem depoimentos, que eu não vou ficar trazendo aqui tantos depoimentos para vocês, mas nós temos depoimentos de bruxismo, de fibromialgia, de diabetes, problemas na coluna, nas articulações. Pessoas que estavam em tratamento para câncer, né? Conseguiram, Isso. como é o caso da Shirley, eu acho, né? Conseguiram melhorar, assim, ficar mais prontas, né? E mais capacitadas para se recuperar do câncer, né? Isso, então tem de todas as áreas que você possa imaginar, rinite alérgica, muitas, a gente também tem. E só que a Bruna, ela continua, eu quero que tu leia até o final. Continua. Ali. Aí, lembra o que eu falei? E o que mais me impressionou, e ainda tem mais, ela diz assim, além disso, essa outra expressão que eu não conhecia, além disso, eu estava com um processo de validação do meu diploma parado no governo da Espanha. Então ela mora na Espanha, né? Não, ela mora em Curitiba e ela queria ir para a Espanha. Queria ir para a Espanha. Então ela estava desde 2021 com esse, porque ela é formada em medicina no Brasil e para ela exercer a medicina na Espanha, ela precisa fazer um processo de validação. E esse processo estava parado desde 2021. Sem atualizações há mais de 1 ano. Uma noite resolvi falar o Atma Mantra das 8 frases, várias vezes para o processo, confiando que eu receberia isso ou algo melhor. Lembra da aula 2? Isso ou algo melhor. Quem não assistiu, pelo amor de Deus, aproveita até amanhã, até domingo, para não perder, porque assim, é uma coisa incrível. Por isso que é um treinamento completo. Isso ou algo melhor. Para minha surpresa, que a partir de agora, né, Bruna, não vai mais ser surpresa, porque você já sabe que é isso ou algo melhor, então não é mais surpresa, é certeza. Quando você entende e absorve de verdade, né, Amanda, que é isso ou algo melhor com os tratamentos do Atma Ho'oponopono, já é uma certeza, não é mais surpresa essas coisas que acontecem, né? No dia seguinte, o processo foi atualizado e depois de 2 dias, eu tive a resolução, a finalização de forma favorável. Tá bom? Ou quer mais, Diva? Tá ótimo, né? E agora eu não posso deixar de compartilhar com o pessoal aqui, porque eu lembrei que eu fico acompanhando os alunos, né? Fica. Então, a Bruna, depois, ela contou pra gente que ela... Daí, imagina, né? Você precisa arrumar, se desfazer de todas as suas coisas, porque ela não vai poder levar tudo pra Espanha, né? Então, ela teve que deixar muitas coisas pra trás. E aí, sabe, ela estava assim, se sentindo às vezes um aperto no coração. E aí, ela deixou o raio-x dos milagres tocando enquanto ela fazia esse processo. E só deixou o raio-x dos milagres tocando. É uma técnica que a gente usa, ela deixou tocando e foi fazendo as coisas dela. E ela falou, nossa, aí eu consegui desapegar, eu consegui dar fluidez e consegui abrir espaço para essa nova energia, sabe?
Foi muito legal. Diva, é muito bom estar aqui com vocês, podendo mostrar essa oportunidade, essa baita oportunidade chamada Atma Ho'oponopono. Quem tá curtindo, já deixa o teu like, já compartilha também para que mais pessoas assistam. E quem ainda tá perdido, chegou aqui de paraquedas ou não de paraquedas, porque é uma sincronicidade você ter caído aqui do nada, é porque é porque você tem um chamado da sua alma por alguma mudança. E o Atma Ho'oponopono é a resposta que você vinha buscando. Quinta semana, o tratamento amado, adorado, venerado, esperado por todo mundo que entra, o tratamento das raízes celestiais. Exato. Então a gente começa a entender que nós temos 2 tipos de raízes. Aqui a gente aprofunda na cura das raízes ancestrais, para então, a partir da cura das raízes ancestrais, nós nos conectarmos com as nossas raízes celestiais. E é claro que, né, é algo assim muito profundo, porque eu só consigo me conectar com as minhas raízes celestiais se antes eu curei as minhas raízes ancestrais. Então é um pré-requisito. Por isso que aqui a gente vai abordar esse tratamento raízes celestiais. Ele faz a cura das raízes ancestrais para conectar você com as tuas raízes celestiais. As tuas raízes celestiais representam o teu propósito, a missão que a tua alma veio para fazer para esse mundo. Sabe, todo o teu potencial de luz que você veio compartilhar aqui nessa vida. Então, só a partir de honrando os que vieram antes, perdoando, libertando, amando, é que a gente pode se conectar com esse propósito. Que lindo, né? Que lindo, Diva. E aí, olha só, aqui a Maria Lúcia fala, o mais interessante de tudo é que os filhos foram os mais beneficiados e ho'oponizados. Tudo melhora ao nosso entorno. Os filhos foram os mais beneficiados. Eu gostei disso, hein? Filhos ho'oponizados. Quem aí quer fazer os tratamentos, os 10 tratamentos aí das 8 semanas para ho'oponizar os seus filhos? E também o marido, né? Você já sabe, o marido ou a esposa. Ou a esposa, depende do seu caso. A Silvia Regina também fala assim, meu casamento se tornou mais leve, inclusive, se não me engano, hoje ou ontem ela deu um depoimento para nós no YouTube, falando dessa questão do quanto melhorou o relacionamento, que o marido dela, né, o relacionamento voltou a ser aquele relacionamento de décadas atrás, com mais entendimento, harmonia, com mais amor, né? Então ela fala que os relacionamentos estão mais leves e amorosos. Meu marido já não toma mais medicação para diabetes e nem tem mais sintomas. Olha isso. A Silvia Regina fez nela os tratamentos e com isso ela já ajudou os maridos. O marido não, né? O marido dela, não vou complicar o lado da Silvia aí, né, Silvia? Calma. E aí, sexta semana, tratamento colibri, para trabalhar com a abundância divina, prosperidade, ho'oponizar seus sonhos, suas metas, seus objetivos. E é aqui que você aprende a famosa carta dos desejos da alma. A gente faz juntos, então nós fizemos a carta dos desejos da alma e aplicamos o tratamento colibri para fazer o envio da energia para essa carta. Ai, Diva, que coisa linda, né? Que coisa linda. Você começa a ver como é um sistema já todo preparadinho para você. Você não precisa fazer, entre aspas, nada. Você só precisa entrar lá, ouvir as recomendações e fazer exatamente. A Amanda vai falando, você vai fazendo em casa. A Amanda vai falando, você vai fazendo. É assim, ó. É mais fácil do que eu tentar fazer um arroz em casa, entendeu? É verdade, então vai ser muito fácil, né? A Patrícia de Vila Nova de Gaia, em Portugal, nós já estávamos lá, né? É uma região muito bonita. Ela tem 47 anos e é de Portugal. A nível financeiro, tenho tido verdadeiros milagres com muitas entradas de dinheiro. E aí ela fala sobre a ansiedade dela, que ela era muito reativa, se defendia muito, né? Um modo muito alerta, né? Parecia que não tinha tempo para nada. Olha essa expressão, parecia que não tinha tempo para nada. E agora já sou mais calma, muito menos reativa e a minha vida flui de forma mais harmoniosa. Então, se hoje ainda existe alguma voz que te fala assim, eu não tenho tempo para isso, eu não consigo ver isso, para mim não vai dar certo porque eu não tenho tempo, isso é só a memória limitante travando a sua vida, impedindo que você comece e continue uma transformação. A Patrícia disse, eu achava que não tinha tempo para nada. E olha o tamanho dos milagres e das ho'oponizações que ela fez. Se ela tivesse ficado parada e não tivesse continuado, tivesse acreditado na mente comum e nas memórias que disseram para ela, não é agora você não tem tempo, não dá. Ela não teria as ho'oponizações e os milagres que ela fala. E eu só gosto dessa última frase dela, porque eu me senti por tanto tempo assim, parece que me saiu uma tonelada de cima dos ombros. Porque, nossa, às vezes parece que a gente tá carregando o mundo nas costas. Nós, mulheres, sabemos bem o que é isso. E ela fala muito, né, da sobrecarga que ela tava, que ela queria controlar tudo na vida dela, né? E agora ela está entendendo, que nem a Amanda falou, tirou um peso de tonelada nos ombros.
E agora... Olha aí, Tropeço. Chegou a tua hora, Chegou a hora Tropeço. do tropeço, né? Que foto então, bonita, aqui hein? um dia eu fui fazer os Ah, tratamentos meu no filho. jardim. E daí o Tropeço estava lá junto comigo, eu tirei uma foto. Olha, Tropeço, você está aparecendo em 2 telas ao mesmo tempo. Tá feliz agora, filho? Eu acho que ele... Qual será que seria a identidade da alma do Tropeço, né, Amanda? Porque ele tá querendo aparecer, hein? Eu acho que o Tropeço tá para um curador. Tropeço é um gato, olha, que é uma coisa incrível. E aí, aqui a gente vai ter 2 tratamentos 2 também, Diva? 2 tratamentos. Porque lembra que são 10 tratamentos em 8 semanas. Então, aqui a gente vai ter 2 tratamentos. O Olhos de Amor 2. Então, a gente já teve o Olhos de Amor 1. E agora a gente tem o Olhos de Amor 2. E o Cura da Terra. Então, aqui você aprende a ajudar as pessoas que você ama e os seus pets, harmonizar a energia do seu lar. Então, tem técnica específica para limpar a memória dos ambientes, porque às vezes você recebe pessoas na sua casa ou no seu local de trabalho e você precisa fazer a limpeza da energia que fica. Ela fica se você não limpar. E mesmo que você pode até fazer essas limpezas à distância. Olha que legal. Você pode fazer, não importa onde a pessoa esteja, você vai poder fazer. Então, você entendeu agora que até a 6ª semana você estava fazendo para você. E com isso você ajudava os outros, até a 6ª semana. Na 7ª semana você faz para você faz para ajudar os outros e você faz também tratamentos específicos para outras pessoas. Isso, aqui ainda não profissionalmente, para as pessoas que você ama. Então, quero ajudar meu marido, meu filho, meu pet. Aí a gente depois vai para a 8ª. Vamos ficar na 7ª, Diva. Vamos ficar na 7ª. Então, na 7ª, a Isabel, né? Ela fala... Fiz essa semana para minha filha e já foi chamada para entrevista de trabalho. Foi muito rápido o retorno. O depoimento da nossa aluna da Inglaterra, né? A Cris. A Cris, que ela fala, né, que a filha dela, ela não sabia o que fazer da vida. E aí ela começou a fazer os tratamentos, né? E aí, em questão das semanas, né, que ela estava fazendo tratamentos, então foi na 7ª semana, ela fez, e a filha dela estava com 5... Todos os 5 aplicações que ela fez, as 5 aplicações para a universidade lá na Inglaterra, as 5 foram dadas ok. E ela queria escolher alguém que estava na dúvida, que não tinha clareza. Agora, como a maioria dos adolescentes nós também já fomos, né, algum tempo atrás, né? Recentemente, algumas décadas atrás. Então, olha que legal, né? Então... Já teve entrevista de trabalho, né, Amanda? E a Lucimara fez pro cachorrinho dela que estava com luxação, que se recuperou sem os medicamentos. E aqui, claro, que nem que a Amanda fala, a gente poderia ficar aqui, né? Ixi, a gente fala por quê? Porque cada vez que a gente olha isso, a gente fica tão feliz, vocês não sabem, a gente vibra pelos nossos alunos, porque a gente sabe do quanto vai transformar a sua vida, os seus pets, o seu refúgio sagrado chamado casa, chamado lar, vai transformar o seu relacionamento amoroso, o seu relacionamento familiar com seus pais. Assim, tipo, é absurdo, né, o que vai acontecer. E a 8ª semana é para quem quer atuar profissionalmente. Então, você vai continuar trabalhando na sua energia e lá você vai ter acesso a conhecimentos teóricos que eu vou ajudar você a se tornar um especialista certificado apto a atuar em consultório. Desde montar todo um plano terapêutico, o que fala, com ficha de análise, com todas as ferramentas que você precisa utilizar, com todo o suporte, tudo que você precisa saber, desde os cuidados que você precisa ter para atender profissionalmente com método. Então, até a 6ª semana você vai fazer para você, na 7ª semana você vai fazer para ajudar as pessoas que você ama e os seus pets, e na 8ª semana, aí você vai fazer, vamos dizer assim, o fechamento, né? Você vai fazer para se tornar um especialista certificado de forma profissional, para você fazer em outras pessoas os tratamentos, poder atender, ajudar. A Amanda explica em detalhes. Às vezes você não quer, eu não quero atuar profissionalmente como terapeuta, mas, por exemplo, aqui você aprende como que eu faço, então, para ajudar uma amiga. Uma amiga não é da família, então não é na 7ª semana, é aqui que você vai estar pronto. E esse tratamento, né, Amanda, ele é feito também para si. Então, o tratamento turbilhão roponopônico você vai fazer em você, e em paralelo com isso, eu vou trazer os conhecimentos teóricos para quem quer atuar em consultório. Então, aqui mesmo que você, eu não quero, né, porque geralmente 80% quer ajudar a si mesmo ou os familiares pets, né? E 20% quer, eu quero atender realmente, eu quero me tornar um atmaterapeuta, eu ia falar, ou um especialista certificado, né? Eu quero entrar na área das terapias, então, ou agregar mais uma ferramenta, você que já é profissional da saúde, já é terapeuta. Por exemplo, nós temos uma especialista certificada muito atuante e comprometida, que é a Márcia. Ela é fonoaudióloga de crianças. E ela consegue ajudar com o Atma Ho'oponopono os pais das crianças que têm problema, que vão lá, né, com a fonoaudióloga.
anestesiólogo. Então aqui vai ter o tratamento para você também, que é o turbilhão ho'oponopônico, e também uma parte toda teórica para você aprender a atender outras pessoas. Não quero atender ninguém, não tem problema, você vai fazer o tratamento do turbilhão. Entendido? E aqui, inclusive, depois a gente vai mostrar os certificados que você recebe, tudo bonitinho. Logo, logo. Vamos lá, Diva. Isso, ó. E daí eu trouxe aqui a Bartira. A Bartira, ela não tinha... A Bartira é advogada. Ela falou assim, antes eu fazia inúmeras terapias e depois da Amanda, eu mesmo faço a minha terapia, limpando todos os dias minhas memórias. O caso também da Marlene, né? A Marlene, ela queria atuar como terapeuta, mas não tinha confiança. Estava fazendo transição de carreira depois de 2 anos, né? Então, muitos aqui, a gente sabe que buscam a transição de carreira para entrar no mundo das terapias, né? E aí ela fala que ela tinha muita insegurança, como tu estava falando, né, Amanda? Isso. E depois ela botou assim, depois de 2 meses com a Amanda, das 8 semanas, né? Eu não tive mais dúvidas. E agora eu tenho uma força e uma confiança e as coisas estão acontecendo muito rápido. É isso, Diva? É isso. Então, olha só, é incrível, né? Então, são 8 semanas com 10 tratamentos. Que incrível. E aqui eu trouxe da Ana, porque a gente recebeu hoje, fiquei tão feliz. Recebemos bem agora, foi hoje, ontem, foi nesses dias agora a gente recebeu. E ela fala assim, né? Que a minha vida tem melhorado, tem vindo a melhorar significativamente em todas as áreas. Já me inscrevi nela, a gente tem outros métodos, como Meditar Transforma, Cura da Alma, né? Além do Atma Ho'oponopono e Mapa da Alma. Estou amando todos eles. A minha realidade agora é abundante. Antes eu não me valorizava, era ansiosa, tinha muitos medos. Os melhores, e essa frase eu achei bem interessante, ela fala assim, os melhores investimentos que eu tenho feito em mim nos últimos tempos é curar as memórias limitantes e os PSEs que a Amanda trata lá no Cura da Alma. Incrível, né? Muito bom. Eu fiquei tão feliz que eu quis compartilhar aqui com vocês. Então, olha só para a gente relembrar agora. Então, o seu plano de limpeza das memórias, esse processo, ele vai levar 8 semanas e você vai aplicar 10 tratamentos. E você vai ir ho'oponizando a sua mente. E quando você ho'oponiza a sua mente, você ho'oponiza todas as áreas da sua vida. E agora eu quero saber o seguinte, Diva. Quem aqui vai seguir com nós esse caminho de 8 semanas, esse lindo, maravilhoso, iluminado caminho de cura Escreve, e de eu vou limpeza. Eu vou continuar. Eu vou continuar esse processo das 8 semanas. Que coisa linda esses slides. Eu tô com vontade só de ficar olhando para eles. É, né? Então, essa frase, né, eu acho que ela reflete a essência do Atma Ho'oponopono, porque a gente entra muitas vezes por um chamado e nós acabamos que meu Deus, melhora tantas outras coisas que eu nem tinha parado para desejar. Incrível. E tem algumas questões, a gente vai resumir para vocês. Tem algumas coisas que as memórias limitantes falam para você nesse momento de decisão. Algumas a gente já falou, como por exemplo, será que vai funcionar para mim? Porque para mim não dá certo, para mim não vai funcionar. E aí a gente olha para centenas de depoimentos de pessoas reais como você, como eu, como Amanda, em casos muito parecidos de vida como o seu. E aí a gente diz, será mesmo que não vai funcionar? Se funcionou para tantas pessoas, e aí você olha e diz, putz, é verdade. Eu tô vendo que é as memórias limitantes. Outra coisa que as memórias fazem é o seguinte, agora eu não tenho tempo. Você viu um depoimento de uma aluna nossa, muitos falam, nossa, eu não tinha tempo para nada, mano, eu tava sobrecarregado, sem tempo para nada, eu não queria ficar fazendo nada, não. E aí, mas eu decidi entrar, porque eu decidi. O que é esse porquê eu decidi? É porque lá no fundo o chamado da sua alma gritou naquele momento da decisão mais alto que as memórias limitantes. E aí o que acontece? Você viu todos os detalhes. Então, se isso ainda passa talvez na sua mente, quando der tempo, se melhorar alguma coisa eu vou poder investir em mim, quando eu puder, quando esses ses e esses quandos, isso tudo é as memórias limitantes falando, é a mente comum. E aí você tem 2 opções. Ou você continua ouvindo as memórias limitantes e a mente comum, ou você dá um passo de confiança e diz, eu quero ouvir a inspiração da minha alma de uma vez por todas e eu quero entrar nesse caminho da mente ho'oponizada. Eu sei que é um processo de limpeza, eu sei que já está funcionando e eu sei que se continuar vai funcionar ainda mais como... Você já sabe disso agora. Não tem mais como a mente comum e as memórias tentarem enganar você como talvez já estejam fazendo há muitos anos ou talvez décadas da sua vida. E outra coisa para finalizar, muitas pessoas dizem assim, não, mas eu já melhorei nesses 7 dias, eu não preciso continuar. E isso talvez seja uma das armadilhas mais graves das memórias limitantes da mente comum. Porque como você começa a melhorar, as memórias e a mente comum, elas sabem que se você parar, você volta para onde você estava. E lá é tranquilo, lá é confortável, lá as memórias estão dominando, lá a mente comum está dominando. E lá você não consegue
atingir coisas novas, não consegue realizar, hoponizar coisas novas. Então, se você sentiu isso, saiba que se você parar agora, toda essa melhora que você teve, ela vai parar também. É justo, honesto, sensato eu dizer que quando eu paro, tudo para lá fora, as coisas também param? Isso faz sentido para você? Você que, talvez você como eu, que se formou em Direito, ou Medicina, ou Farmácia, ou Fisioterapia, ou você não tem uma faculdade, mas você criou família, criou um relacionamento, criou filhos, netos. Se você tivesse parado no meio, você teria chegado onde você chegou hoje? Lógico que não, né? É mais do que sensato, né? É totalmente lógico e racional e verdadeiro a gente pensar e raciocinar desse jeito. Qualquer coisa que hoje você já conquistou na sua vida é porque você não parou no meio do caminho. Quando você para, os benefícios, os resultados e as transformações também param. E com isso a gente revela para você, Diva. Sim. Consegui explicar em detalhes essas vozinhas das memórias. Explicar muito bem. A gente fala, a Amanda e eu, a gente tá quase assim, ó, estamos quase comendo esse microfone de tanta empolgação que nós estamos, porque agora nós vamos revelar para você qual é o nome da próxima turma que vai abrir nessa segunda-feira às 8 horas da manhã. Então, Diva, revele para nós o nome da turma. Então, olha só, peraí. Opa. Foi? Calma. Então, a turma é a turma Shiva. Sim, então cada turma tem uma energia especial. E essa turma também vai ter uma energia especial, porque as turmas, elas não se formam ao acaso. Nós formamos uma egrégora. O que é uma egrégora? São almas conectadas numa energia de cura, de perdão, de evolução, de ho'oponização. E a turma Shiva, né? O que significa? Por que nós escolhemos? Nós já tivemos turma Gayatri, turma Prema, turma Viveka, e agora chegou a vez da turma Shiva. Turma Satya também. Turma Satya também, verdade. E aí, o que significa Shiva? Shiva é um termo em sânscrito que significa transformação. Então, eu sinto nesse momento que a energia dessa turma vai ser uma energia de transformação, de encerrar os ciclos. Então, tudo aquilo que não, sabe, todos os pontos finais que precisam ser colocados, colocar com amor, com gratidão, para abrir espaço para coisas novas. Então, esse processo de transmutação, de pegar as coisas negativas e transformar em coisas positivas. Libertação dos ciclos de sofrimento. E, então, Shiva significa essencialmente auspicioso, benevolente, ou o que é puro. Então, esta turma, a energia é o quê? É a busca da transformação, ainda mais nesse processo de limpeza das memórias limitantes, em busca da sua verdade, daquilo que te é mais puro, em você transformar, entre aspas, o que é negativo em algo positivo, em algo mais auspicioso, mais abundante. É isso, Diva? Isso, perfeito. E aí eu pergunto pra você, quem aí vai fazer parte da turma Shiva? Coloca aí, eu sou Shiva. Quem vai fazer parte da turma Shiva, coloca aí, eu vou ser Shiva ou eu vou fazer parte da turma Shiva, né, Diva? Perfeito. Coloca, porque antes eu gostei dos depoimentos de vocês nos comentários aqui, vocês estão bem engajados. Bem importante o seguinte, quando você entra na certificação na segunda-feira, quando você termina o processo lá, você vai receber 2 certificados nossos, certificados digitais que você vai imprimir, né? Você vai receber por e-mail, por WhatsApp, você vai, ou baixar na área de alunos, né? Você vai receber isso lá e você vai imprimir, vai poder ter lá na sua parede, bem bonitinho, né? Imprime no capricho. São 2 certificados. O primeiro deles você vai receber após a 6ª semana. Aí tá tudo explicado como que funciona lá. Na 6ª semana, você cumprindo direitinho lá, conforme a gente explica, você vai receber este certificado para você ser o especialista certificado de você mesmo. Ser, vamos dizer assim, o seu melhor terapeuta de si mesmo. Terapeuta ho'oponizado, vamos dizer assim. E aí você cumprindo a 7ª e 8ª semana, você recebe um segundo certificado. Então são quantos certificados? 2. Você recebe um segundo certificado, concluindo a 8ª semana, tem alguns requisitos lá direitinho, você vai ver que é bem tranquilo, qualquer pessoa consegue fazer, bem tranquilo. E esse sim te dá a capacidade de você dizer, opa, eu sou um especialista certificado profissional mesmo. Apto a atender pessoas. Apto a atender pessoas. Isso assinado pela Amanda Dreyer, esses 2 certificados assinando pela Amanda Dreyer.
alguém que já está aí com milhões de seguidores, com mais de 20 anos, né, com vários métodos best-seller. Então isso vai te ajudar muito, mais de 40 mil alunos, é um poder, um reconhecimento que você tem. E falando em reconhecimento, existe ainda um terceiro diploma, um terceiro certificado que você recebe. E esse terceiro certificado não é expedido pela Amanda Dreyer, é expedido por um convênio que nós temos de uma faculdade, uma instituição com o MEC. E possui a chancela oficial do Ministério da Educação, e aí esse certificado a gente explica depois para você lá, você cumprindo as 8ª semanas. Esse certificado especificamente possui uma taxa, porque não é emitido por nós, é tudo oficial, vai ter um número, vai ter tudo, para quem quiser. É opcional, mas quem quiser ter, então você vai ter no total, vai poder ter no total 3 certificados. Os 2 primeiros não tem custo e esse terceiro ele possui uma pequena taxa, né, Diva? Isso. Que ele é feito porque ele não é feito por nós. Então a gente não tem, a gente só vai dizer para a instituição, ó, esta pessoa concluiu tudo direitinho as 8 semanas, então tá aqui o valor, ela pagou a taxa, ela vai poder emitir. E esse certificado é a título de capacitação profissional, que Muito te dá bom. uma nova profissão. É a título de extensão universitária pelo MEC, com o reconhecimento como capacitação profissional. Então é algo bem incrível mesmo para você ter, não é uma coisinha, um cursinho online que você está vendo. Isso você já entendeu, mas não custa nada lembrar. Isso. Então, quando você se tornar esse especialista certificado, você vai estar fazendo tratamentos para você, para ajudar quem você ama e também, se for o seu caso, poder atuar profissionalmente. Você vai ter acesso a todo o plano de 8 semanas com os 10 tratamentos durante 1 ano. Então, se você quiser refazer, você pode refazer, fazer os tratamentos que você mais gostou e você vai entender que você vai dominar esse conhecimento e você vai estar apto, você vai ser totalmente autônomo nesse processo com todas as ferramentas terapêuticas que eu vou ensinar para você do sistema do Atma Ho'oponopono. Se você tiver alguma pergunta também, o Tropeço pode te responder agora, porque ele resolveu aparecer de novo. Ele tem o troninho dele aqui, com vários... É quase melhor que a minha cama esse aí. Mas tá ele aí, ó. Então, se alguém tiver alguma pergunta, Tropeço, por favor, responda. Ele gosta de uma câmera, esse gato. Ele gosta de ajudar, eu acho que da energia de vocês aí. Então, tudo isso por 1 ano de acesso, é tudo online, você faz no seu... Não precisa marcar horário, já tá tudo disponibilizado lá para você. Você faz no seu melhor horário, então, bem tranquilo, tudo na segunda-feira, às 8 da manhã, e a gente já vai falar para você os valores e os presentes que a gente pensou. A gente sempre pensa em presentes exclusivos, né? Quais seriam os presentes exclusivos? São bônus, são presentes que a gente pensa de acordo com cada turma, que vai ser assim cirúrgico, que vai ser para quê? Para acelerar, para facilitar e para potencializar os resultados que você vai ter nessas 8 semanas e nesses 10 tratamentos. Isso. E aí o que acontece então? O primeiro presente é um grupo exclusivo da turma. Então, cada turma tem o seu próprio grupo no WhatsApp, em que eu e as consultoras estamos juntos acompanhando esse grupo de perto, acompanhando as transformações, tirando dúvidas, inspirando. Então, a energia que se forma é muito positiva e nós crescemos juntos, porque no meio do processo vão existir oscilações muitas vezes, um dia que você tem um desafio e a gente está lá para se ajudar. Aqui é uma coisa, né? É um grupo exclusivo da turma, então é um grupo do WhatsApp, é com poucas pessoas, porque só são os inscritos, não é para todo mundo, não são para as dezenas de milhares de inscritos aqui desse treinamento gratuito, é para um percentual muito pequeno disso. O grupo fica aberto. E esse grupo, o grupo ele fica, né, então você vai poder contar a sua história, vai poder contar a sua dúvida lá. O grupo ele existe para uma finalidade específica, para que você não fique sozinho. Talvez se você já tenha comprado algum curso online antes e você ficou sozinho, quando vê, passou meio ano, 1 ano, 2 anos e você até esqueceu e você acabou não fazendo. Aqui com nós não é assim. Aqui com nós você não fica sozinho. Você vai estar acompanhado com a Amanda, com as consultoras, com a nossa equipe de suporte e você vai ver que as meninas elas são incríveis para ajudar. E aí não tem desculpa. Esse grupo é para você não ficar sozinho, para não ter desculpa, é para não procrastinar. A gente coloca literalmente a nossa mão no fogo e é por isso que a gente coloca este presente exclusivo para você, que é o grupo, né? Isso. O segundo presente é este treinamento inicial, com mais esse treinamento completo, com mais esse tratamento inicial aqui que você já teve até nesse domingo, está disponível. Então, domingo de noite vai sair do ar à meia-noite, segunda-feira não está mais disponível. E você vai ter como um presente também com 1 ano de acesso para você rever essas aulas se você quiser, para você refazer o tratamento energético inicial se você quiser, mesmo já tendo 10 tratamentos lá na certificação, fica para você aqui, porque é sempre um extra para você, né, Amanda? Isso.
Ainda presente 3. Presente 3 é a nossa egrégora iluminada. Então, até o final desse ano, até o mês de dezembro, então, você vai ter acesso à egrégora iluminada, que é um encontro por mês em que o Nico e eu estamos ali para tirar todas as dúvidas de todos os alunos das certificações e mentorias. Encontro online. Então, a gente tem alunos de vários países, você viu até nos depoimentos, são quase 40 países, do Brasil todo também, é online. Uma vez por mês, a gente avisa alguns dias antes, a gente se reúne com os alunos e a gente fica ali respondendo todas as dúvidas. Às vezes dura 1 hora, às vezes 2, às vezes 3 horas. A gente responde. Amanda, na minha vida está acontecendo isso e como que eu faço com a certificação? Como que eu... A gente responde para você de acordo com a certificação do Atma Ho'oponopono. Isso, e assim, é uma energia muito poderosa. E se você não puder estar na data combinada, você vai poder assistir na reprise depois. Só isso de presentes, Só Diva? isso. E ainda temos mais um presente aqui. Meu Deus do céu, quem amou o Atma Sound que nós usamos? Né? Usamos na aula 1, usamos na aula 3 e usamos hoje também um pouquinho, o iniciozinho dele. Então, esse é um Atma Sounds que, assim, o Olhos de Amor, né? Que ajuda a gente a olhar com olhos de amor. É uma energia incrível. Nós escutamos em casa, escutamos no carro quando a gente vai viajar. Então, você vai ter na sua área de alunos, também por um ano de acesso, o acesso a este áudio. Você vai poder entrar lá sempre e botar, deixar tocando. É um áudio com você uma vai frequência poder de cura. tocar por milhares de horas se você quiser, porque toca o coração mesmo. Então esse é um presente exclusivo, né? É para você, é este Atma Sound Olhos de Amor. É um áudio que você vai ter lá, que você vai poder deixar tocando. É só acessar a sua área de alunos e vai estar lá. E antes, Nico, de tu passar pro próximo, volta para mim. Volta? Volta pra mim. Me dá imagens. Me dá imagens. Vocês estão curtindo esses presentes aí, não? Meu Deus, o pessoal aqui, eu quero saber o valor, eu quero saber o valor. Primeiro você vai ver tudo que você já viu tudo que você vai receber ao longo de 8 semanas, com os 10 tratamentos, e agora a gente está mostrando os presentes. E outra coisa importante, antes que a Amanda fale, é que alguém já fez os cálculos aqui no chat. Eu tenho 1 ano de acesso para certificação, 1 ano de acesso online, né? E são 8 semanas. Então, como que fica quando eu termino as 8 semanas? Eu vou fazer por 8 semanas e eu vou ter daí, então, mais ou menos mais 10 meses de acesso. É isso, né? É isso mesmo. E aí lá a Amanda explica se você vai refazer o processo, se você vai fazer os tratamentos isolados, tá tudo explicadinho lá. O que importa é que você tem 8 semanas e aí depois você vai ter ainda mais, né, para completar mais 1 ano e praticamente 10 semanas de acesso. E aí você vai poder fazer, refazer esses tratamentos bem direitinho. E às vezes assim, eu não posso começar agora, eu preciso começar daqui 1 mês. Então você entra agora, porque daqui 1 mês talvez não tenha turma abrindo. E aí você vai ficar de fora, vai ter que esperar. Então, você pode começar, vai fazendo no seu ritmo. Lá eu explico tudo bem direitinho. Ó, o que eu queria falar. Imagina se você tivesse algo que você colocasse, tocar na sua casa. Pode ser na TV, no laptop, no celular mesmo, que você deixa ali na sua casa, na sala, no quarto, deixa tocando e você sai. E quando você volta, toda a sua casa está melhor, está mais harmoniosa. E essa energia vai abraçando, essa energia de amor que foi emanada para todo esse ambiente, vai impactando positivamente os seus pets, os seus filhos, o seu marido, você. Todo mundo começa a dormir melhor, todo mundo começa a sentir mais harmonia. Você gostaria de ter algo assim, que você não precise fazer nada, que você só deixe tocando e que muda a energia da sua casa? Coloca aqui pra mim se você gostaria. Eu gostaria. Eu também. Eu gostaria. Eu gostaria tanto que o universo foi tão generoso que ouviu essa ideia. Deus, né, adora uma ideia. E aqui a gente coloca o depoimento da nossa aluna lá da Inglaterra, Alicia, né? Da Alicia, ela é dos Estados Unidos. Alicia é dos Estados Unidos, né? Ela é corretora de imóveis lá. E aí ela fala assim que ela começou a botar a técnica do raio-x dos milagres no quarto, no escritório, na sala. E ela fala que ela botou, acho que não sei, eu acho que ela botou ou o celular ou o computador nesses lugares para estar tocando, né? E deixo ligado por 3 horas. E isso começou a trazer uma paz, parei de me irritar com meu marido e até o meu cachorrinho, que é agitado às vezes, fica mais calminho. Então este 5º presente que a gente coloca para você é justamente o raio-x dos milagres. Você vai receber também 1 ano de acesso lá na sua área de alunos e lá você tem raio-x. É um vídeo que você recebe e que ele tem mais ou menos 3 horas, né? 3 horas de 3 duração. horas de duração e você deixa tocando.
e isso vai harmonizar de uma forma incrível a sua casa, toda uma tecnologia que tem nesse vídeo, áudio que tem nesse vídeo, toda a forma, a canalização do gráfico, é uma coisa incrível. A frequência Hertz que tem para vibração correta, então você vai receber um dos meus raios-x dos milagres de presente. Isso é exclusivo, não tem a venda em nenhum lugar, então é um presente realmente inestimável para você, assim como acompanhamento, como a egrégora iluminada, é só para quem entrar na certificação. Resumindo então, você vai ter acesso ao grupo exclusivo de acompanhamento da turma. Esse grupo dura 8 semanas, junto com as 8 semanas que são liberadas a certificação. Toda semana é liberado um tratamento, você vai toda semana liberado, e esse grupo dura 8 semanas, né? E o acesso de tudo é por 1 ano. O treinamento que você teve aqui disponível até esse domingo, mais o tratamento energético inicial, a egrégora iluminada, o Atma Sounds, óleo de amor. Lembra que a egrégora iluminada é um encontro mensal em que a gente responde todas as dúvidas. Além de acompanhamento no grupo, além da nossa equipe, a gente está uma vez por mês, até dezembro do ano, sempre até dezembro desse ano, você tem acesso a isso e ainda tem esse raio-x dos milagres, que é um vídeo poderosíssimo. Isso, e olha só, a turma, ela não vai começar imediatamente agora. A gente vai acomodando vocês na turma e aí eu vou combinando com vocês quando a gente vai começar. E aí, enquanto vocês ficam esperando, vocês não vão ficar assim à toa. Eu vou liberar um tratamento preparatório para vocês. Então, vocês vão fazendo o tratamento preparatório, a gente vai se organizando e depois nós começamos tudo com calma. Olha que legal. É isso, Diva? É isso. Então, eu sei que agora que vocês conheceram todos os presentes e tudo que vocês vão ganhar, vocês estão se perguntando, então, qual que é o valor de tudo isso daqui. Então, você já viu, é uma certificação Atma Ho'oponopono que a gente tem para você durante 1 ano de acesso, né? Inclusive, né, Diva, se eu não me engano, eu acho que você esqueceu um presente pro pessoal aí. Eu vou falar no final. Eu vou falar no final um presente que você esqueceu. Ai, meu Deus, agora sim, fiquei curiosa. A Amanda só tá arrumando o retorno para nós aqui. Arrumando. Então, a pergunta que muita gente se fez, né? Eu me lembro que quando a Amanda fez a especialização dela, lá em neurociências, né? O valor era 13 mil e alguma coisa, 13 mil reais. Então, a gente coloca a nossa certificação pelo retorno que isso dá, pela transformação que dá, a gente coloca praticamente nesse mesmo patamar. De 7, de 8, de 10, de 13 mil reais. Por quê? Porque é um valor justo e honesto por tudo que vai gerar e você viu o tamanho das transformações e das ho'oponizações. Principalmente o custo de você não ter essas ho'oponizações na sua vida é muito maior do que esses 7, 8, 10, 12 mil reais. E a gente coloca um valor mais baixo do que isso para você na certificação do Atma Ho'oponopono, que é um valor de apenas 5 mil reais. Com esse valor de 5 mil reais, você tem acesso a tudo isso que você está vendo aí, né? Que a gente já falou para você. 1 ano de acesso a tudo, as 8 semanas de acompanhamento, tudo que você viu, o treinamento aqui de presente, o acompanhamento na egrégora até dezembro desse ano, o Atma Sounds, o raio-x dos milagres, tudo isso a gente coloca para você pelo valor de 5 mil reais. E aí o que acontece? Além desses 5 mil já ser abaixo do que a gente poderia cobrar pela certificação, que poderia ser 7, 8, 10, 12, a gente vai colocar um valor aqui ainda mais acessível para você dizer assim, pelo amor de Deus, então senta na cadeira, porque a gente vai tirar 3 mil reais de desconto de barbada para você. E vai, até o tropeço tá querendo já aparecer de novo aqui. Agora sim, hein? Olha, só pode colocar coraçãozinho aí, meu Deus do céu. E aí esses 2 mil reais você vai poder pagar, né, parcelado no cartão ou à vista, enfim. E aí com isso você tem um valor bem acessível para você ter acesso a tudo isso. É isso, Diva? É isso, então, todos os presentes exclusivos. A gente fez uma condição especial porque você está comprometido aqui com esse treinamento, a gente reconhece o seu comprometimento e por isso que não vai ser não vai ser os 5 mil reais. Então, a gente faz uma condição especial de 2 mil reais para ajudar você realmente estender. Que barbada, hein, Diva? A Diva até ficou sem voz depois de olhar esse desconto de 3 mil e todos esses presentes. Então, o link para você se inscrever não é agora, vai ser na segunda-feira, somente às 8 da manhã. Não vai ser antes, não vai ser de madrugada, não vai ter outro valor, não vai ter uma ligação nossa pedindo nenhum código para você, nada disso. É somente para quem estiver na lista VIP. Então você tem um link aqui, você entra na lista VIP, tem algumas perguntas e ali você vai colocar seus dados e a gente vai mandar para você na segunda-feira, às 8 da manhã, essa condição. Isso. E aí o tropeço disse o seguinte para vocês, o tropeço disse: façam mais, e a gente vai fazer mais para você, e aí você não senta na cadeira, você cai da cadeira agora, porque o valor não vai ser nem 10, nem 12, nem 8, nem 5, nem 2, vai ser apenas 12 vezes de 134 pila,
como a gente fala aqui no Sul, e aí tem os juros que o sistema calcula, ou apenas 1,297 à vista no boleto, à vista no cartão de crédito, ou à vista uma vez no cartão. É isso, né, Diva? Porque é o que eu falei aqui. Isso é via Hotmart, uma plataforma segura, é a maior da América do Sul, é incrível, a gente já usa ela há mais de uma década, você pode ficar bem tranquilo quanto a isso. Então, é um desconto, além dos 3 mil, é um desconto extra de R$ 703 para você, ficando apenas 1,297 ou 12 vezes 134. E eu nem preciso dizer essa altura do campeonato, que esse investimento de 134 pila por mês, ele vai retornar muito e muito mais do que o que você está pagando aqui. As transformações vão ser muito maiores que isso. E ainda para quem gosta de fazer, isso aqui tudo é via Hotmart, tá bom? Para quem gosta de fazer no Pix, CNPJ, eu não quero entrar em Hotmart, eu não quero entrar em link nenhum. Então, a gente tem o nosso Pix do CNPJ, da nossa empresa, se chama Feliz com Você, é do Sicredi que aparece o Pix. Ainda você tem mais R$100 de desconto, que nem se você é como eu e Amanda, que gosta de fazer tudo no Pix, né? A gente tira as taxas e a gente faz uma condição ainda melhor para você. Então, 1,297 via Hotmart, que você pode pagar parcelado ou em uma vez, ou diretamente no CNPJ, aí você tem que ir lá no seu aplicativo do banco, fazer direitinho, com esse CNPJ que aparece na tela, e aí tira ainda mais R$100, fica 197. Isso tudo na segunda-feira, às 8 da manhã, a gente vai abrir o link para todo mundo ter a mesma chance de garantir a sua vaga, para quem está na lista VIP. Então você tem que estar na lista VIP, que o link está aqui no final dessa aula, você entra na lista VIP lá, para que a nossa equipe tenha o seu contato somente na segunda-feira, às 8 da manhã. Esses valores que nós colocamos aqui, não tem outro valor, não tem outra promoção, isso aqui já é o mais do mais do mais do mais, seja para quem é aluno, para quem não é aluno, é uma promoção surreal. Então é isso, segunda-feira, 8 da manhã, somente a mensagem pelos nossos grupos oficiais. Não confie em nenhuma outra mensagem que se você receber no domingo, no sábado, de madrugada, com valores diferentes. São esses valores que vai ter para você, que são incríveis. Isso. É isso, Diva? É isso. E olha só. Fechamos então a aula, vamos fazer a rouponização? Vocês querem a rouponização? Vamos fazer a rouponização, mas antes da rouponização... Ai, Diva, tu vai fazer isso que eu tô pensando, Diva? Deixa eu tomar uma água aqui. Toma uma água, respira. Você aí também, porque tem um presente que é muito especial. Ah, não acredito nisso. Muito especial. Eu não acredito, Diva. Sim. Nós temos a Caixa dos Milagres, a desejada, a rooponizada Caixa dos Milagres. Deixa que eu pego. Pera aí. Diva. Então, a nossa iluminada, ela decidiu fazer por vocês algo mais incrível ainda. Então, além de tudo que nós falamos, que vai abrir na segunda-feira às 8 da manhã, essa condição é válida até que, né, por alguns dias, tudo isso que a gente falou. E mais ainda, a Caixa dos Milagres, a gente vai fazer para você. Temos os gráficos também, não? Temos. Temos os gráficos, temos o colar vibracional que eu estou usando. Então, para você que entrar... Nossa, eu até estou tomando aqui um suador aqui. Para você que entrar na segunda-feira, das 8 da manhã até 1 da tarde, às 13 horas, só na segunda-feira, além de tudo que nós falamos, além da condição especial, além de todos os bônus, você vai receber na sua casa a Caixa dos Milagres. E esta Caixa dos Milagres, você vai receber o manual secreto da certificação do Atma Ho'oponopono. Do especialista certificado. Isso aqui não está à venda em nenhum lugar. Isso aqui é exclusivo dos especialistas certificados. Você não consegue comprar, vou repetir isso aqui. É um presente exclusivo. Aqui você tem a explicação dos 10 tratamentos, tudo direitinho. E você recebe os 10 gráficos ainda, tudo bonito. Esse livro é colorido, é muito bonito. Então é um manual secreto dos especialistas certificados. Você vai receber na sua casa, endereço Brasil, então tem que ser no endereço Brasil. Pode ser o seu, ou pode ser alguém que você indique. Você vai receber 10 gráficos do Atma Ho'oponopono, impressos em alta qualidade. Isso. Você vai receber o colar vibracional, que ele varia de turma para turma, então a gente não tem como... Eu vou sentindo a energia. A Amanda vai sentindo a energia, e aí você vai receber o colar, que é para ser o seu colar, com um dos 10 tratamentos da certificação, né, Amanda? Então, isso, é um colar vibracional. Esse aqui, por exemplo, é o Olhos do Amor, o da Amanda é o Verde Esmeralda, e a gente tem outros, isso depende de turma para turma, né? E aí eu ensino como que você faz a ativação do colar vibracional. E aí você vai receber tudo isso, são 10 gráficos que você recebe, né? Bem bonitinho, né? Você vai receber tudo isso, o manual secreto, os 10 gráficos impressos em alta qualidade e mais o colar vibracional, esse aqui, que também não está vendo em nenhum lugar, é só um presente exclusivo. Tudo isso na nossa Caixa dos Milagres, que a Amanda tem aí bonitinha, você vai receber, chegou a energia iluminada para você. Isso aqui é válido das 8 da manhã às 13 horas dessa segunda-feira, ou antes se acabarem
o que a gente tem de estoque disso, tá bom? Então, a hora que se acabar antes, a gente vai avisar. Então, se você clicar no link e tá funcionando, às 8, às 9, às 10 da manhã, é porque você vai ganhar a Caixa dos Milagres. No máximo, das 8 às 13 horas, está aí a Caixa dos Milagres com o nosso manual secreto. A gente está muito feliz, porque você vai receber esse manual secreto digital, para você já ter imediato acesso a ele, e vai receber a versão física também. A gente fez um trabalho gráfico muito bonito, né? E aí isso é secreto, não tem como comprar lá fora na Amazon, no Mercado Livre, é só para quem é especialista certificado. Assim como os gráficos que você vai receber também, você vai receber imediatamente digital e também depois, então, os impressos, né? Olha esses slides, gente. Meu Deus do céu. O colar vibracional do Atma Ho'oponopono. Colar vibracional, ali tá a foto do Olhos de Amor, mas como a gente falou, a Amanda vai sentindo cada turma, a gente vai fazendo uma remessa, né? Então a gente não tem como prometer, vai ser o Olhos de Amor, vai ser o Verde Esmeralda, vai ser esse, vai ser aquele. É feito de forma artesanal, com uma energia incrível. Exato, então você vai receber, e é um colar vibracional, tem toda as orientações sigilosas de como você ativa esse colar vibracional, e isso você vai receber tudo na sua casa. Já imaginou você recebendo tudo isso aí? Olha. Abrindo esta... Se o seu coração sonhar, você tem o dever de realizar uma das frases mais impactantes da nossa diva iluminada, e você vai receber esta energia iluminada, manual secreto, 10 gráficos, mais o colar vibracional. Endereço Brasil. Se você não mora no Brasil, você pode indicar alguém, ou se você vier daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, não importa, dentro de um período razoável, você deixa falado com a nossa equipe, e aí a nossa equipe vai enviar para você quando for melhor. Isso. Quando você se torna nosso aluno lá dentro, fica mais fácil, a gente tem o seu contato, a gente consegue te ajudar de forma mais decidida. Tudo isso tem 15 dias de garantia total e incondicional, ou seja, você não tem perigo nenhum, risco nenhum, você vai estar totalmente tranquilo, seguro. Então, você que chegou até aqui agora, a única decisão que você tem é dizer o sim, e você entra, e aí você tem garantia total e incondicional. Você entra até 15 dias, se você não gostar, se gostar, mas mesmo assim não quiser continuar, você pede o reembolso e está tudo bem, sem perguntinhas, sem nhenhenhé, sem nada. É só você mandar um e-mail, só mandar um WhatsApp ou entrar lá no Hotmart e fazer o seu reembolso e está tudo certo. 100% do valor você tem de volta, então está tudo com nós. É isso, Diva? É isso. Tem mais um presente que a Diva não colocou ali e que Meu nós vamos... Deus, agora eu não estou conseguindo nem pensar. Nós vamos dar agora para você antes da rouponização, que é mais um ano de acesso. Mais um ano de acesso. Então você tem muitas pessoas, nossa, mas um ano de acesso, eu já fiquei preocupada porque, se eu não puder começar agora, e como é que fica? Então, você vai ter mais um ano de acesso. Então, totalizando 2 anos de acesso. Você se inscreve na segunda-feira e aí do dia que você se inscreveu tem 2 anos de acesso online lá na área de alunos para você acessar e refazer e fazer e pensar, enfim. E tudo isso você entra com e-mail, com senha, é tranquilo, qualquer pessoa consegue. A gente tem alunos de 80 e poucos anos de idade, a gente tem alunos de 20, 21 anos de idade. Então, Meu Deus, é muito tempo de acesso, 2 anos de acesso. A gente poderia cobrar esse 1 ano a mais de acesso, mas a gente vai dar mais esse presente para você, além de tudo que nós falamos aqui. Tá bom, Diva? Meu Deus, tu tá muito bonzinho, Nico. É que o Tropeço tá fazendo isso por você. Então, vocês agradeçam. Obrigado, Tropeço. Para encerrar nessa nossa energia aqui, vamos repetir o nosso mantra das 8 frases, tá? E aí é importante, por exemplo, que você já tenha entendido o significado. Eu expliquei para vocês no nosso desafio. Vamos lá? Então... Vou botar aqui. Então, coluna reta, os olhos fechados. Você faz uma respiração mais profunda. Volta para dentro de você. E você apenas afirma mentalmente junto comigo. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata, eu sou luz, eu sou amor, eu sou Atma, eu tenho 100% de poder. Sinto muito os medos, as faltas, a comparação, a dúvida. Sinto muito todas essas memórias que limitam a grandeza da minha alma. Eu reconheço cada uma delas e permito que o Divino Criador atue em minha mente, fazendo uma limpeza profunda.
Me perdoa. Eu te amo e sou grata. Sou grata pela oportunidade que me é dada de fazer a limpeza das memórias em minha vida nesse momento. Eu reconheço que eu sou luz, que eu sou amor, que eu sou Atma e que eu tenho 100% de poder, que eu sou responsável por fazer a limpeza das memórias e permitir que o divino atue em minha vida para manifestar uma vida de abundância, de saúde e de felicidade. Eu escolho agora me comprometer, hoje, amanhã e depois, com o processo de limpeza das memórias, para cada vez mais permitir que a grandeza da minha alma se manifeste em minha vida. Respira fundo. Respira fundo. Mais uma vez. E vai voltando, abrindo os olhos. Muito bom. Coisa maravilhosa, né? Poucos minutos, quando a gente sabe o que fazer, poucos minutos bastam para a gente reequilibrar nossa energia. Foi incrível a nossa aula. Para você que chegou Foi. no meio, a Amanda falou sobre as 5 memórias limitantes que você realmente precisa limpar, eliminar da sua vida. Então foi incrível. A Amanda fez também o teste da mente roponizada, é um teste inicial que ela fez aqui aberto para você. Lá na certificação tem um outro teste, inclusive, que é interativo, que você vai marcando e dá no final a sua nota. Lá é um diagnóstico mais completo, Um aprofundado, diagnóstico né? mais completo. Então, você que entrar na certificação agora, na nova certificação, você vai entrar agora e já vai conseguir ter a sua nota. Qual que é a nota da mente comum versus mente roponizada para você. E aí você vai fazer as 8 semanas e depois você faz de novo ele, você vai ver a diferença, que é algo incrível. O quanto você vai ver que vai melhorar, vai ficar mais próximo da mente roponizada e mais longe da mente comum. Valeu, Diva! Valeu!